você que se liga na Globo, bem-vindo ao Maracanã, bem-vindo à Super Quarta de Copa do Brasil, um grande público no palco que vai servir para a final da Copa do Mundo. E você já vê a imagem do Rafinha, que é a novidade, a grande novidade do Mano Menezes na escalação de hoje, para você sentir aí em casa, para entrar nesse clima de Maracanã lotado. Venha com a gente! Futebol brasileiro, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu por 2-1 na última quarta-feira e vem com a vantagem do empate aqui para o Maracanã. O Flamengo precisa vencer por 1-0, se vencer por 2-1, a decisão das vagas será nos pênaltis. Vitória do Flamengo, por exemplo, por 3-2, o Cruzeiro se classificaria com os gols marcados como visitante. Clima de Copa do Brasil, daqui a pouco resultados, os times classificados e o show do intervalo trazendo a cobertura completa. Agora, vamos confirmar as escalações nesse clima de uma festa belíssima no Maracanã. Flamengo do Mano Menezes escalado com a seguinte formação: com o Felipe, Luiz Antônio na lateral direita, número 15. Os zagueiros são Chicão, 3. E o Wallace, 14. O Gonzalez está barrado no time do Flamengo. Na lateral esquerda, João Paulo com a número 16. Cáceres é o primeiro volante, número 5. Elias, número 8, um pouco mais à direita. André Santos com a 27, um pouco mais à esquerda. Rafinha, uma das novidades, com a 7. Carlos Eduardo lá do lado esquerdo com a 20. E o Marcelo Moreno vestindo a camisa 19. A escalação do Mano Menezes, mais uma vez mexendo no time, mas contando com a volta do Elias, que machucado foi dúvida até 15 minutos atrás. Tá aí o Mano Menezes. Confirmando a escalação do Cruzeiro para você. O Marcelo Oliveira manda a seguinte formação em campo: Fábio é o goleiro, número 1. Ceará mantido na lateral, número 2. Dedé, 26. E Bruno Rodrigo, 33. São os zagueiros. Na lateral esquerda, Egídio, número 6. Aí o Cruzeiro tem os dois volantes, o Newton com a 19 mais à direita e o Lucas Silva no lugar do Souza com a 16. A linha de 3 meias do Cruzeiro tem o Everton Ribeiro, aquele do golaço com a 17. O Ricardo Goulart, número 31. E o William, confirmado, também passou no teste momentos antes do jogo com a 41. O Borges, número 9, é o centroavante. A arbitragem para o jogo dessa noite está aí o Marcelo Oliveira. Foi um meia esquerda, um atacante, jogou muitos anos no Atlético Mineiro, jogou no Botafogo. Era muito talentoso o Marcelo Oliveira e tem se mostrado talentoso também na montagem, na construção dos times que ele dirige. Apita o jogo Jailson Macedo Freitas, da Bahia, fez um aquecimentozinho ali, com o Carlos Berkenbrock e o Marcelo Barisson como seus assistentes. Aqui no Maracanã nós temos o Carlos Gil e o Guto Rabelo, os nossos repórteres acompanhando tudo de pertinho de Flamengo e Cruzeiro. Boa noite, Gil. Oi, Luiz Roberto, boa noite a você. Estou ao lado do Elias, né? Você bem falou, a expectativa criada pela participação ou não dele, há 15 minutos foi confirmado no time. Elias, o que a torcida do Flamengo quer saber? Já comemorou quando apareceu o teu nome no telão? Tá 100%? A torcida vale tudo. Vou dar meu melhor, seja lá 50% ou 100%. Aí, tá no sacrifício. Guto. Boa noite, Gil. Boa noite a todos. O Cruzeiro está preparado para uma forte pressão do Flamengo no início da partida, mas segundo o técnico Marcelo Oliveira, o time não vai deixar de jogar. Vai buscar o ataque e tentar marcar um gol logo no início para complicar a vida do Flamengo. Luiz. Muito bem, estou aqui com os nossos comentaristas, com o Bob Faria, com o Júnior. Nós vimos a presença da torcida do Cruzeiro, que também é marcante aqui no Maracanã. Mais de 50 mil pessoas esta noite no Maracanã. Deixa eu começar aqui com o Bob Faria, sua expectativa para um jogo que está 2-1 para o Cruzeiro na primeira metade do confronto. Boa noite, Bob. Boa noite, Luiz. Boa noite para você em casa. E nada resolvido, né? O Flamengo vai com uma formação até um pouco mais criativa, eu diria. Vai para cima do Cruzeiro. Tem um time com capacidade para chegar. E o Cruzeiro não vai abrir mão do seu estilo de jogo. Tem um time criativo no meio de campo também, um pouco mais seguro com o Ceará do lado direito, mas vai com o William, com o Everton Ribeiro, com o Fábio
em grande fase mais uma vez lá na defesa. Então eu acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo muito bom, totalmente aberto nesse momento. Muito bem, eu já mantenho contato também com o nosso Júnior. Estou aqui com o Arnaldo César Coelho. Galera comparecendo em grande número, jogo eliminatório. Deve ser gostoso, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade para o juiz, né, Arnaldo? Boa noite. Muito boa noite a todos. O Maracanã realmente está lindo, é uma responsabilidade muito grande apitar nesse estádio maravilhoso. Mas o baiano Jacos tem uma experiência, é árbitro enérgico e eu espero que ele apite bem, porque ele tem qualidade para isso. Muito bem, está ali o Jailson, árbitro da Bahia, da Federação Baiana. Está tudo pronto no Maracanã, como disse o Arnaldo. Maracanã, palco da final da próxima Copa do Mundo. Está belíssimo, recebendo um grande público. Problemas ainda continuam acontecendo. Catraca que não funcionou direito, a retirada dos ingressos comprados pela internet. Mas tudo isso vai se apurando e rapidamente esses problemas serão resolvidos. Autoriza Jailson Macedo Freitas. Bola rolando, está valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Flamengo começa apertando. Tentou um toque mais à direita. O Marcelo Moreno buscando o Rafinha. A bola voltou. Luiz Antônio, cruzamento. Moreno fechando. Chega Ceará para fazer o corte. Como se esperava, para trazer a torcida com o time. O Flamengo, como destacou o Bob Faria, começa indo para cima. Jogada ali pela esquerda. André Santos tenta o cruzamento, foi bloqueado, a bola vai saindo, é posse de bola para o Flamengo. Chega ali o João Paulo para fazer a cobrança do lateral. É um clima muito gostoso, 20 graus a temperatura no Rio de Janeiro, fez um dia de sol, porém de friozinho. Olha lá o João Paulo na cobrança do lateral, arremessando, buscando o Marcelo Moreno, a bola passa. Chega lá atrás o William, faz o corte, rasga, tira dali. Para tirar do sufoco, evidentemente, o Cruzeiro do Fábio nesse comecinho do jogo. Tá aí o William, esse é o Marcelo Oliveira. Ficou 2 anos no Curitiba, foi 2 vezes a final da Copa do Brasil, também com o time muito envolvente, muito divertido. Já vou fazer o primeiro contato com o nosso Júnior, já bati um papo com o Bob Faria, com o Carlos Gil, com o Guto Rabeiro, com o Arnaldo. Esse é o time da Globo nesta noite realmente especial para a Copa do Brasil, com clássicos. Já tivemos há pouco 2 jogos encerrados, já eu confirmo os resultados para você, hein? Bola com o Nilton, foi desarmado, Marcelo Moreno. Aí o Elias. Apertado, acabou perdendo essa jogada. Recuperou o William. Na direita o Everton Ribeiro. Devolveu para o Lucas Silva. Levantamento para o Everton. Domina. Jogada com o Ricardo ali pelo meio. Fica no chão o William. Já está marcando a falta. Você vê o Borges. Fica posicionado sempre mais à frente. E aí o William chegou, o André Santos, olha só. Primeiro Cáceres por trás. Não sei se o Arnaldo viu um toque com o pé do Cáceres ou um empurrão do André Santos. Qual falta você marcaria, Arnaldo? As duas. O jogador realmente recebeu a falta bem marcada. Aí o Cruzeiro pela direita. Vai pintar cruzamento para o Borges. O cruzamento foi completamente equivocado. A bola saiu pela linha de fundo. Júnior, como falava com o Bob há pouco dessa necessidade do Flamengo sair para cima, aconteceu mesmo, né? É um jogo diferente, o jogo está 2-1 para o Cruzeiro. Estádio cheio. Júnior, aliás, você jogou tantas vezes com estádios lotados. A torcida pode ajudar a fazer a diferença, por exemplo? O time do Cruzeiro está calejado para isso, Júnior? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É lógico que a fase do Flamengo pode até a galera ajudar, sem dúvida. Está enfrentando um adversário muito bem treinado, muito entrosado e com uma qualidade muito grande nos seus valores individuais. É lógico que a galera pode influenciar, sem dúvida. Olha o Borges em profundidade, vai para o fundo. Tentou o cruzamento, William fechou, mas o bandeirinha já havia marcado a saída de bola. Tinha marcado o tiro de meta, você vê o William. Jogada do Everton para o Borges. Ele busca a jogada com o William. Agora a gente vai saber se essa bola saiu. Saiu. Vai jogando o Flamengo ali pela direita. Carlos Eduardo trabalhando com o André Santos. Aí o Elias. Elias sentiu um desconforto muscular. Foi vetado do jogo contra o Grêmio no último sábado em Brasília. Foi dúvida até momentos antes do jogo aqui. O Mano Menezes divulgou a escalação com 15 minutos para a bola rolar. Inclusive não cumprindo o que está acordado por regulamento, né? Da divulgação das escalações com 45 minutos no mínimo de antecedência. Luiz. Sim, Carlos Gil. Ele chegou a divulgar a escalação com 10 jogadores, o fato mais inusitado ainda. Ficou todo mundo naquela expectativa. O Elias joga, o Elias não joga, quem entra no lugar dele. Aproximadamente aí 10 minutos antes da bola rolar, que aí o Elias foi confirmado. Marcelo Moreno, jogada individual, pro fundo, o cruzamento foi direto. A bola passou, ficou do lado direito, chega Carlos Eduardo. Fica pressionado o Carlos Eduardo, acaba perdendo. O Egídio rouba a bola do Carlos Eduardo. Limpo na bola, sai jogando o Egídio. Tentou adiantar para o Borges.
O Chicão se antecipou quando ele fez o domínio. O Borges dá um chãozinho ali no Chicão, né? E arrasta o Chicão dessa forma aí, ó. Houve a falta, foi puxado. Marcelo Moreno tá no chão, chegou o Dedé. Aí jogando o Newton. Trabalhando com o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart trabalha com o Everton Ribeiro. Aí vem o Everton, ele é canhotinho, joga do lado direito. Arranca sempre trazendo para o meio. A jogada de fundo normalmente é feita pelo lateral. Hoje, como é o Ceará, fica um pouco mais plantado, né? Talvez até pelo fato de jogar pelo empate, o Marcelo Oliveira tenha optado de manter o Mike, que é um lateral mais ofensivo no banco. Ricardo Goulart. Lucas mais atrás agora para o Bruno. Aí na esquerda, Egídio. O torcedor do Flamengo vai à posse de bola do Cruzeiro. Tenta jogar com um time grande público no Maracanã. Hoje o meio do Maracanã, no alto do seu vídeo, você pode observar, tá com gente, né? Em função dos preços, o meio tem ficado vazio, mesmo com 40, com 35 mil pessoas no estádio. Egídio, Luiz Antônio na marcação. O assistente está marcando a saída de bola que favorece o Cruzeiro. O torcedor tenta jogar com o Flamengo. O time do Cruzeiro comparece em grande número no Maracanã. Chegou ali o Cáceres cortando mal. Ela fica na direita com o Ceará. O Ceará tem o pé calibrado. Faz o cruzamento para o corte do João Paulo. Ela vai ficando ali do lado direito com o Carlos Eduardo. Em cima do Newton. O juiz entendeu que o Newton fez a falta no Carlos Eduardo. Teve pressa, cobrou rapidinho para o Chicão. Luiz. Sim, Gil. Você falou agora há pouco da torcida, da presença maciça da torcida do Cruzeiro. E é bom a gente ressaltar também, numa semana em que vimos cenas muito tristes para o futebol, de briga entre torcedores lá em Brasília, Corinthians e Vasco. Uma paz absoluta lá fora, imperando. Eu tive a oportunidade de passar até pelo meio dos torcedores rubro-negros e cruzeirenses, até confraternizando lá de fora. É assim que a gente quer ver, né? Nós vimos aí, enquanto o Gil falava, a torcida do Cruzeiro, um espaço reservado a ela, praticamente ocupado, né? Tem um outro espaço ali por segurança entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Flamengo, bem legal. Me atrevo a dizer que temos umas 2.000 pessoas, mais ou menos, aqui presentes da torcida do Cruzeiro no Maracanã. Ela com o Chicão. Mais atrás com o Cáceres, que vira o jogo lá na esquerda para o João Paulo. João Paulo domina, se aproxima o André Santos. João Paulo adiantou muito. Acabou perdendo, chegou o Lucas, fez o corte. Ricardo Goulart fica mais atrás. Recupera o João Paulo, aí o Wallace. Gonzalez foi barrado pelo Mano Menezes. Aí vai chegando Elias, a bola passa. Cáceres tentou o domínio, briga. Bola espirrada, fica do lado esquerdo com o André Santos. Recupera o time do Cruzeiro. Bola com o Newton. Aí o Dedé, mas está parando o jogo e marcando falta sobre o Newton. 2 partidas já com resultados definitivos. 2 classificados para as quartas de final desta edição da Copa do Brasil. O Goiás havia perdido por 1-0 para o Fluminense no Rio, ganhou com tranquilidade por 2-0 hoje no Serra Dourada. O Fluminense que mudou muito, né? Outro elenco, outro time, outro técnico, outro tudo. Classificou o Goiás. E o Atlético Mineiro e o Botafogo, um clássico do nosso futebol. O Galo esteve na frente por 2 vezes, mas terminou empatado em 2-2, classificado o Botafogo. Corinthians e Luverdense está 0-0. Começou agora no mesmo horário aqui do Maracanã. O Luverdense venceu o primeiro por 1-0. O mesmo vale para Grêmio e Santos. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 1-0. Portanto, tem a vantagem do empate. Atlético Paranaense e Palmeiras 0-0. Primeiro jogo, Palmeiras ganhou em São Paulo por 1-0. São jogos em movimento nesta super quarta de Copa do Brasil. Carlos Eduardo, Moreno pedindo cruzamento, a bola passou. Sobrou com o André Santos, tentou bater para o gol. Foi travado na hora certa. E sobrou no pé bom, que foi o pé esquerdo. Está jogando o Ricardo Goulart pela direita. O Wallace chega na marcação. Fica de frente para o ataque e despacha a bola jogando para a lateral, que favorece o time do Cruzeiro. Júnior, Gonzalez barrado, o Wallace escalado. Com a chegada do Chicão, essa dupla Chicão-Gonzalez perdeu um pouco em velocidade. Talvez a explicação esteja por aí? Eu acredito que tenha sido exatamente por isso, né, Luiz? Porque no mano a mano eles têm uma grande dificuldade. São jogadores experientes que têm um bom posicionamento, mas quando pegam jogadores jovens com mais velocidade, ficam sempre em dificuldade. Engraçado que o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, o Bob pode até dizer mais que acompanha mais o Cruzeiro, você vê que o Cruzeiro sai para o jogo. Com isso proporciona, até pela escalação que o Mano colocou com o Rafinha, né, que o Moreno e o Carlos Eduardo, possibilidade de contra-ataque que normalmente não acontece quando você joga como visitante. Bob vai falar já, vai enfocar já essa tese levantada aqui pelo Júnior. Na direita, o lateral para o Cruzeiro.
o juiz está marcando uma falta do Borges, atendendo à marcação do assistente. O Cruzeiro sai para o jogo, é uma característica até histórica do Cruzeiro, não é um time que por tradição, pela escola, né, Bob, fica esperando, né? É pela característica também do Marcelo, né? Era um jogador que tinha essa característica. Agora, o que acontece é que o Cruzeiro prende um pouquinho mais do lado direito com o Ceará, para não tomar tanto sufoco por aquele lado, e deixa até o Lucas Silva, que é um garoto que tem fôlego, que sai jogando com muita qualidade. Você viu aí o Lucas Silva, que agora errou o passe para queimar a língua. Na verdade, que quem errou a dominada foi o Everton Ribeiro, mas bola pela direita, vem cruzamento direto para a saída do goleiro. Rafinha se desculpa. Tem algumas modificações nas escalações que os nossos comentaristas vão decifrando para você que está ligado na Globo, curtindo a Copa do Brasil. O Brasil inteiro ligado na tela da Globo, curtindo a super quarta de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana. Os jogos internacionais você vai ter a cobertura completa no show do intervalo, mais completa ainda no placar da rodada, dentro do Jornal da Globo, que vem logo depois de Saramandá. Profundidade lá para o Carlos Eduardo, mas não foi redondo. Foi desarmado, chegou bem o Bruno. Aí vai chegando o Chicão, cabeçada para o alto, o Wallace, dividida com o Borges. A bola caiu, sobrou na direita com o William. O William fica pedindo falta, o Jailson ficou meio indeciso para marcar, demorou um pouquinho para apontar. E a gente está revendo o lance do João Paulo com o William. O juiz marcou a falta nesse lance, Arnaldo. O William foi pular e foi obstruído. E o juiz demorou a apontar, mas ele apitou antes. Outra modificação é o vestiário. O Flamengo, que tradicionalmente fica à esquerda das cabines, fica à direita agora, nesse novo Maracanã. Talvez até para o técnico ficar ali atrás do bandeirinha, para pressionar o assistente. Algumas mudanças. O Mano foi até questionado sobre isso, disse que a escolha não teve nada a ver com pressionar o bandeirinho. Cruzeiro, os jogadores vão se posicionando para a cobrança da falta. Egídio vai lá para fazer o levantamento. Você vê aí o Bruno Rodrigo, vê também o Dedé, dois jogadores muito difíceis de serem marcados pelo alto. O Dedé normalmente costuma chegar em todas as bolas. Domingo, inclusive, ele fez um gol de cabeça na vitória sobre a Ponte. Olha o levantamento. Felipe acompanhou, mas o cruzamento do Egídio foi exagerado. É só reposição para o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando cada vez mais pessoas com qualidade. Aí o Wallace. Ela fica no William. Protege bem o William. O William apareceu para valer jogando no Corinthians. Aí foi negociado com o Metalist da Ucrânia e repatriado agora pelo Cruzeiro. O João Paulo está jogando o Flamengo. Aí Cáceres. Passe errado. Newton recupera. Toca no Lucas Silva. Souza sentiu um problema físico. Outro volante do Cruzeiro não está jogando hoje, o Ferrugem Souza. E o Lucas Silva está em campo. Dores na panturrilha esquerda, Luiz, e uma curiosidade sobre o Lucas Silva. Ele disse que hoje está realizando um sonho, jogar no Maracanã. É sempre um grande barato você estar presente num estádio especial, como é o Maracanã, como é o Mineirão. E agora os estádios brasileiros, palco de Copa do Mundo, né? É bom para todo mundo. Aí está jogando o Everton Ribeiro pela direita. Traz para a perna esquerda, tenta o cruzamento para o Borges. Borges domina, tentou fazer o giro. Arrumava a jogada na esquerda para o William. O passe não foi legal, ficou meio desequilibrado o Borges. Aí João Paulo faz o corte. André Santos. Mais atrás no Cáceres. Aí tome bola para Marcelo Moreno. A chamada ligação direta. Aí volta no Elias. Elias adiantando, botando para o Carlos Eduardo. Rafinha se manda pelo lado direito. Aí Luiz Antônio. Rafinha se movimenta. Tenta o drible, Luiz Antônio. Adiantou, buscando Elias. Chega bem o Bruno. Bruno Rodrigo sai jogando, tocando no Everton Ribeiro. Olha o toque do Everton Ribeiro para o Ricardo. Que maravilha. Ricardo Goulart. Ele estava marcado e conseguiu descolar um passe curtinho no ponto futuro. Recebe o André Santos. São os primeiros movimentos do Maracanã. 13 minutos, valendo vaga nas quartas de final. Quem sair desse confronto enfrentará o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil. Rafinha tentou botar na frente para o Luiz Antônio. Luiz Antônio vai na dividida e arrumou o escanteio que favorece o time do Flamengo. Aí o Luiz Antônio, no fim de semana não jogou, havia pedido por suspensão de jogar na partida contra o Grêmio e está de volta
ao time do Flamengo na lateral direita, no lugar do Leonardo Moura, que machucado está. Escanteio, vai lá o André Santos para fazer a cobrança. Você vê o Mano Menezes orientando o time à distância. André Santos para a cobrança do escanteio. O Jair está dando uma dura, uma bronca. Os jogadores que ficam se agarrando ali. Os jogadores têm uma sedução pelo agarrão impressionante. André Santos na bola, faz o levantamento. Subiu para fazer o corte e tirar de lá o Ricardo. Agora vai ficar na esquerda com o Moreno. Levantadinha direto para as mãos do Fábio, que saiu tranquilo para fazer a defesa. Vamos dar uma passada nos reservas à disposição dos dois técnicos aqui no Maracanã. Lembrando que agora, com a mudança de regulamento, os técnicos podem levar até 12, né? Paulo Vitor e César são goleiros, Gonzalez e Samir são zagueiros, o Val é volante, o Nixon é atacante, o Adra meia, Hernani atacante, Gabriel meia, o Fernando é meia, o Paulinho é meia atacante. São os jogadores à disposição do Mano Menezes no banco de reserva. Eu até recebi a informação que o Val talvez tivesse cortado do banco. Houve algum motivo ali, não havia necessidade disso, mas o Flamengo traz, portanto, 12 jogadores com o Val, se ele não estiver 11. Com essa mudança aí, sei lá, fica mais tranquilo para o treinador, que ele traz todo mundo para o banco, mas a chance de fazer uma mexida que não está no script de treinamentos aumenta, viu? Se ele for treinar todas as possibilidades com os 11 reservas ali, passa a semana só treinando possibilidades, né? Egídio, trabalhando na esquerda ali com o William. Foi desarmado pelo Elias, a bola bateu no pé do Egídio, o Bandeirinha ficou indeciso. O Jailson entendia que era do Flamengo no primeiro instante, depois o Bandeirinha se decidiu pelo Cruzeiro. Borges chegou dominando, o Borges levou para o pé direito, rasga tirando de lá o Cáceres. E o Cáceres paga geral agora pela desatenção. Gandula vai ali à beira do campo e faz o que a CBF tem recomendado, né? Botar a bola no chão, não entregar na mão do jogador. Egídio domina ali do lado esquerdo, tentou a jogada para o William, recebeu, levou para o pé direito, segura firme, Felipe. Diga, Carlos Gil. Só para confirmar em relação ao banco de reservas, realmente o Val não está no banco, foi cortado. E o que chama a atenção também é a ausência do Digão, né? Ele é lateral direito de origem, foi titular na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, e hoje, com a escalação do Luiz Antônio, o Digão não ficou nem no banco. O João Paulo lançado lá na esquerda, jogando com ele o Dedé. O Dedé conseguiu dominar a jogada, mas não evitar a saída de bola pela linha de lado. Já cobrado o lateral. O João Paulo recebe de novo na esquerda. Moreno, André Santos e Rafinha na grande área. Levantamento. Subiu o Bruno, tirando dali. A bola fica na direita, sobrou com o William. O William tentou a jogada no meio, vai o Borges, é atropelado, a falta está marcada. Cometida pelo Wallace sobre o Borges, chegou por trás. Tenta até visar a bola, né, Arnaldo? Mas como ele está por trás, toca no adversário, você entende como falta? Falta. E o Borges é um jogador que joga de costas, mas protege bem a bola. Sempre cava esse tipo de falta. A grande família, amanhã, logo depois de Amor à Vida. Vai sair jogando aí o Cruzeiro. Sai jogando mal, o Dedé recuperou o Moreno. Carlos Eduardo adianta, na ponta direita agora para Rafinha. Rafinha para Marcelo Moreno. Moreno dominou, protege, fica difícil. Rolou mais atrás para o Carlos Eduardo, serve ao Elias. Elias para Luiz Antônio. Luiz Antônio pela direita, vai para cima da marcação do Egídio. Luiz Antônio tenta o drible, vai para a linha de fundo. Cruzamento, a bola passou na cara do gol do Cruzeiro. E foi sair lá do outro lado, a massa rubro-negra que você vê aí, o Maracanã. Agora como se fosse um anel só, né? Fica impressionante a imagem. E o Luiz Antônio conseguiu ganhar, a bola ainda resbalou no Dedé. Portanto, o lateral lá é do Flamengo, do lado esquerdo. Vai lá o João Paulo para fazer a cobrança do lateral. Arremessando o André Santos. Vai brigar pela bola o Cáceres. Bola em profundidade lá para o Borges, muito forte. Chicão. O pé direito deu um chutão e a bola caiu ali no Luiz Antônio. Que foi dominado, dominou errado, levou sorte. Ficou com Elias. A Elias para Carlos Eduardo. Rafinha se manda do lado direito. Carlos Eduardo para o Rafinha. Rafinha tem pedido o Marcelo Moreno. Cruzamento para o Moreno. A bola passa, chega rasgando. O Ceará tira de lá. Aí vai o Chicão, a para de cabeça. Tentou fazer o domínio o João Paulo, mas ele foi empurrado pelo William. Ficou claro o empurrão do William. O juiz está marcando aí a falta cometida pelo jogador do Cruzeiro. A bola estava viajando, ele já tinha dado um empurrão no João Paulo. Chegou a ver, Arnaldo, sem a câmera? Vi, como também você viu. Estou gostando do ato. Firme, seguro. O baiano corre bem, alto, tem uma boa postura. Carlos Eduardo. Cáceres. Um chutão lá para a ponta direita buscando o Rafinha. Egídio cortou. Newton completa. A bola fica no Borges. Everton Ribeiro se manda do lado esquerdo.
Ele serve ao Everton Ribeiro. O Cáceres chegou, ficou com a bola, ele aponta a bola, mas isso não quer dizer que a jogada tenha sido limpa. Olha como foi. E aí, Arnaldo? Falta, bem marcada. E o juiz apitou e fez cara feia. Cara de bravo do seu Jailson. Olha, não deu um sorrisinho o seu Jailson, para manter a autoridade. Aí o Everton Ribeiro. Com 6 faltas cometidas por cada um dos times aqui no Maracanã. Egídio vai para a jogada individual. Luiz Antônio acompanha e a gente vai mostrar para você agora as reservas do Cruzeiro à disposição do técnico Marcelo Oliveira. São 11 os jogadores no banco de reservas do Cruzeiro, né? O Rafael, que é goleiro, o Mike, que é o lateral que vinha sendo até titular, né? O Léo, que é zagueiro, tem o Everton, tem o Leandro Guerreiro, que é volante, tem o Henrique, que é volante, tem o Alisson, o Júlio Batista, que é uma das contratações com a 10, Dagoberto está de volta ao banco hoje, atacante do São Paulo, etc. Martinúcio e ainda o Vinícius Araújo, que é um garoto atacante, que é considerado uma grande promessa do Cruzeiro. Aí para o futuro, o Vinícius Araújo tem entrado até sistematicamente esse garoto. Tem, ele estava machucado, o Borges naturalmente voltou da contusão, ganhou a posição de titular, então a substituição é sempre o Vinícius no lugar do Borges. Esse negócio de 11 jogadores no banco ajuda o treinador a manter o grupo também, né? Porque ele tem que cortar menos gente, leva mais gente para concentração. Menos desgaste, né, fica menos gente aborrecida porque não foi convocado para o jogo. É, porque o sujeito fala, viajei, concentrei, comi direitinho, aquele bifinho com pilha de batata, e agora não estou nem no banco de reservas. Aí o William, então jogada no meio com o Ricardo Goulart, mas o toque do Goulart foi muito forte, foi lá o Felipe para fazer a defesa. O Júnior, o Mano muda de novo. O Rafinha foi a surpresa da escalação do Mano Menezes hoje aí. Não vinha sendo utilizado, de repente é titular no jogo mais importante do ano pro Flamengo. Mas eu acho que em função, Luiz, exatamente da necessidade de ter que vencer em casa. Ele coloca a equipe um pouco mais para frente para exatamente tentar essa possibilidade. Até agora está dando certo. O problema é que o Cruzeiro é um time leve, é um time que quando tem a posse da bola joga de primeira, está sempre bem colocado. E não somente os jogadores do meio campo, mas principalmente aqueles que encostam no Borges. O Borges nunca está só na zona ofensiva, coisa contrária do que acontece com o Moreno, né? Moreno, praticamente todas as vezes, quando sai muito rápido, ele está sempre solitário ali na frente. No Esporte Espetacular deste domingo, um raio-x da primeira briga de torcida organizada dentro de um estádio de Copa do Mundo. O que contam os torcedores que foram vítimas da violência no estádio Mané Garrincha em Brasília. E o que fazer para que este pesadelo não se repita nas nossas arquibancadas. Domingo no Esporte Espetacular, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E hoje o Jornal Nacional mostrou, né? Havia sido identificado um torcedor do Corinthians que estava entre aqueles que foram detidos na Bolívia, né, naquela confusão do garoto Kevin Espada, que vitimou fatalmente o garoto Kevin Espada. E hoje foi reconhecido um outro que também estava naquela confusão da Bolívia, naquele lamentável acontecimento que vitimou de forma fatal o boliviano Kevin Espada. Esse lance que a gente viu agora, Luiz, explica e mostra bem isso que o Júnior está falando. A diferença talvez do Moreno com o Borges é que o Borges volta para ajudar a compor a linha de marcação. O Moreno não, ele fica parado lá na frente esperando a bola chegar. André Santos se posicionado para a cobrança da falta. Se posiciona e vem de pé esquerdo, ele faz o levantamento. O Moreno na primeira trave, subiu com ele para fazer o corte. O Newton jogar a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo, tá aí o Moreno. Ele com o Newton. Escanteio já cobrado. A torcida do Flamengo não para de incentivar, de ajudar o time. Joga com o time, sabe da importância. Ainda mais no momento em que o time não está tão bem, né? Quando o time está voando, a torcida fica contemplando os acontecimentos. Bola para o Moreno. Vai subindo o Egídio. Bola sobra no meio. Bruno chega para tirar, bola tocada para o William. William tentou aprofundar para o Everton Ribeiro. Mano a mano com o Chicão. Everton Ribeiro fez o drible, está no chão. Jailson estava pertinho, entendeu que não houve nada, mandou seguir. Nenhum jogador do Cruzeiro reclamou. Além disso, ele estava muito perto do lance e com muita convicção deixou seguir. Provavelmente não houve nada. André Santos está no chão, falta marcada sobre o camisa 27 do Flamengo. Carlos Eduardo na esquerda, trabalha com o João Paulo. João Paulo faz o levantamento para o Marcelo Moreno. Chegou o Dedé, cortou de forma estranha, mas o Egídio chega para corrigir. Mete essa bola para o Borges, ele dá um desvio, marcado pelo Wallace, a bola fica no Chicão. O jogo é elétrico no Maracanã.
Cruzeiro vai vencendo por 2-1 o placar do primeiro jogo. Nos jogos que começaram às 9h50, são outros 3 jogos paralelos, nenhum gol aconteceu ainda. Portanto, os times que se deram bem nos jogos de ida estão se classificando, como é o caso do Cruzeiro. Está vendo lá no alto do seu vídeo, olha, placar agregado, 2-1 para o Cruzeiro, placar do primeiro jogo. E o nome do time que está se classificando fica piscando ali no alto para ficar fácil, ainda mais fácil para você entender. Claro que nessa situação fica muito simples. Às vezes, um monte de gols tumultua um pouco para fazer as contas, né? Olha com o Carlos Eduardo. Mais atrás no Chicão. De novo para Carlos Eduardo. Encosta o Nilton na marcação. Carlos Eduardo fez o primeiro gol dele no Flamengo no jogo da quarta-feira passada contra o Cruzeiro. Ele está mais confiante, digamos assim. Dedé com o peito. Está jogando com o Lucas. Chutou contra o corpo do André Santos. O lateral favorece o Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Alguns dos lances do jogo, aquela bola do Luiz Antônio que eu disse que ele levou sorte porque a bola ficou num companheiro. O Bandeirinha tá parando esse ataque, viu? A bola ficou num companheiro, né? Porque levou azar, né? Foi dominar, bateu no rosto do Luiz Antônio. Jailson marcou ali um impedimento atendendo o assistente. Marcou toque de mão. Ah, foi toque de mão. Muito obrigado. Tá jogando o Wallace. Na direita para o Chicão. Corinthians e Luverdense segue 0-0. Luverdense ganhou o primeiro jogo. Hoje a bola está rolando no Pacaembu, em São Paulo. A Fiel também fazendo o papel dela lá para levar o Corinthians à classificação. Quem sair desse confronto enfrenta por enquanto o Santos, que ganhou o primeiro jogo do Grêmio por 1-0 e vai empatando em 0-0 na nova Arena do Grêmio. Aí Luiz Antônio. Rafinha foi desarmado pelo Egídio. A bola fica no William. William no meio. Recebe o Lucas. Trabalha no Goulart. Tocou mais atrás no Everton. O passe foi forte demais. O Chicão chega soberano, domina, vai sair jogando para o Flamengo. E tome ligação lá para o Marcelo Moreno. Subiu com o Dedé. Carlos Eduardo. De cabeça para André Santos. André Santos, marcado pelo Ceará. Trouxe pelo meio. Tocou no Carlos Eduardo. Arrumou na esquerda. João Paulo. Cruzamento. Moreno. Fechou Bruno fazendo o corte. Bola veio para o meio da área. Tá valendo tudo isso aí. O William domina pela esquerda. Marcado pelo Luiz Antônio. O juiz marcou falta do Luiz Antônio em cima do William. Mano Menezes abre ali os braços. Ele não gostou da marcação da falta, mas o baiano apita o feijão com arroz. Ele não inventa, ele não é da dinâmica ao jogo e nem empreende demais. Ele apita conforme eu disse. Feijão com arroz. Feijão com arroz bem feitinho, é bom, né, Ana? É bem quentinho. Nessa hora, hein? Pouquinho de farinha. Pronto, aí fica perfeito, né? Aquele feijãozinho quentinho, você joga em cima do arroz ali, fica um espetáculo. Everton Ribeiro. Jogou rasgando Elias. Elias, inclusive, com a braçadeira de capitão. Tem gente nesse Maracanã hoje. Tá bonito o Maracanã. Acho que depois da decisão da Copa das Confederações, aliás, nos jogos da Copa das Confederações, né? No Itália e México, nós tivemos aqui 67 mil pagantes. Hoje é o maior público depois dos jogos da Copa das Confederações, desde a reabertura do Maracanã. 3 marcando. Tentou se virar ali o Ricardo Goulart e arrumou o lateral para o Cruzeiro. Se virou o Ricardo Goulart. Lateral para o Cruzeiro lá pela direita. Em Curitiba segue Atlético e Palmeiras 0-0. Primeiro jogo, Palmeiras venceu em São Paulo por 1-0, vai se classificando, portanto. Amanhã 2 jogos completam esta fase da Copa do Brasil. Lucas tentou para o William, foi muito forte. Luiz Antônio deu uma olhada para o Felipe, falou: quer saber? Não vou arriscar. Arrumou o lateral para o Flamengo ali pela direita. Amanhã nós teremos Salgueiro de Pernambuco contra o Internacional. O primeiro jogo foi 3-0 para o Inter e o Vasco recebe o Nacional de Manaus em São Januário. Lá em Manaus, na semana passada, o Vasco venceu por 2-0. 2 times que encaminharam suas classificações, né? Tanto pela diferença técnica como também pelo placar dos jogos. Aí está marcando a falta. Everton Ribeiro dá uma olhada, chama ele de professor. E esse foi o lance ali, a chegada do João Paulo com as mãos à altura do ombro do rosto ali do Everton Ribeiro. Tá com cara de bravo o Everton Ribeiro.
Nenhum cartão no jogo ainda. Vai conduzindo disciplinamente bem? É isso mesmo ou não? Muito bem, tá levando, apitando em cima, não tá dando margem a reclamações e nem nenhuma falha mais grave. William. Ela ficou no Everton Ribeiro. O que ele pensou e tentou executar? Foi dar uma cavadinha, Luiz, pro Borges, só que ela pegou mal no pé dele. Aí correu demais. Bola pro Moreno. Chegou o Bruno de cabeça, ela cai no Elias. Elias dominou mal. Cáceres corrige, André Santos. João Paulo passa do lado esquerdo. É a bola rolando pela Copa do Brasil. Vamos conhecer esta semana os classificados das quartas de final da Copa do Brasil. Aí teremos 2 quartas com rodadas de brasileiro e depois volta a Copa do Brasil. Elias passou mal. Entregou de presente, vai brigar pela bola. André Santos também. Está marcada a falta em cima do Nilton. O Nilton saiu jogando lá pela direita. O Jailson não atendeu o assistente, não. O assistente tinha marcado falta para o Cruzeiro. E agora o Carlos Eduardo ficou reclamando que foi puxado pela camisa. E aí o Lucas Silva, jogando no meio, Ricardo Goulart. Bom o drible, acionou na direita, recebe o Everton Ribeiro. Trabalha com a perna esquerda que é boa. Não deu para partir para o chute, recomeça com o Nilton. Nilton para Ceará. O experiente lateral direito, com vários anos jogando no Paris Saint-Germain. E a bolinha anuncia que a rede balança na Copa do Brasil. E Alexandre Pato no Pacaembu. Egídio arranca, se manda pela esquerda, faz o cruzamento. Everton bateu pro gol. Felipe! Uma defesa no mínimo diferente. Estranho. O desvio, olha só, estranho, o desvio é maravilhoso do William. O Felipe meio que defesa de vôlei, olha lá. Ele estava consciente, mas talvez ele tenha mudado a ideia da defesa. Talvez ele tenha tentado segurar a bola e percebeu que não dava, né? Exatamente, Luiz. Aí ele tentou dar continuidade à trajetória, só que ele estava quase dentro do gol, né? Torcedor do Cruzeiro ficou na expectativa, saiu aquele da torcida do Cruzeiro. O campo que foi molhado antes, a pedido sempre dos técnicos, né? Tem sempre uma irrigação do gramado aqui. Em cobrança de escanteio para o Cruzeiro. Olha só a movimentação dos grandalhões do Cruzeiro. O Dedé, o Nilton e o Bruno Rodrigo. E vem cobrança de escanteio. Levantamento, vai subindo para tocar. Felipe tirou a bola, voltou no meio. O Wallace completou a jogada no toque de cabeça. O Everton Ribeiro, mas saiu fraquinho. O Felipe foi lá e ficou com ela. Tenta sair jogando lá na esquerda para o Carlos Eduardo. Ele domina, tentou tocar para o Moreno. O toque não foi legal. Moreno faz a falta. O árbitro marca. É falta que favorece o Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. Quatro, suas histórias muito mais oh yeah! É você ligado na Copa do Brasil, aqui no Maracanã, 0-0, vai classificando o Cruzeiro para enfrentar o Botafogo, que eliminou o Atlético agora há pouco, empatando por 2-2 em Belo Horizonte. O Alexandre Pato fez 1-0 para o Corinthians no Pacaembu, igualando o confronto. O Verdense venceu por 1-0, o Corinthians já faz 1-0. Existe uma diferença técnica também acentuada aí, né? E no show do intervalo nós vamos ter o Bob Faria, o Júnior, e vamos ter a mesa tática com o Caio Ribeiro, ajudando a gente a decifrar, não só para você que tem casa, mas para nós que estamos aqui também, um pouco do que acontece dentro do campo. Caio Ribeiro também no show do intervalo, além dos gols da rodada da Copa do Brasil para você. Classificação do Botafogo, classificação do Goiás, daqui a pouco no show do intervalo. Elias, André Santos, de novo no Elias. Elias tem o Moreno passando lá na esquerda. Elias tentou, muito forte essa bola, o Dedé tinha jogada sob controle, talvez até em outra circunstância o Dedé ia dominar essa bola, que a confiança não está lá no alto, né? No jogo passado ele foi dominar, saiu o gol do Flamengo, preferiu despachar para a lateral. O João Paulo, André Santos, dominou mal. Ricardo Goulart tirou de lá. Everton Ribeiro vai brigar pela bola. Cáceres e o Wallace. O Borges girou bem, mas aí quando tocou no meio botou muita força. A bola ficou no Elias. O Wallace vira o jogo lá na direita buscando o Luiz Antônio. Luiz Antônio para Rafinha. Rafinha vai para cima da marcação. O Egídio toca nela, a bola sai a lateral. Tem pressa o Rafinha. Arremessando, Luiz Antônio. Que bola! Na direita, Rafinha. Cruzamento, exagerou na força o Rafinha. A bola passa, fica do outro lado, João Paulo. João Paulo protege. Jesus entendeu que a dividida com o Borges foi normal. O Wallace tentou cruzamento. A bola volta no Chicão. O Chicão pede calma.
Tá 2-1 para o Cruzeiro, o placar do primeiro jogo. Aqui 0-0. Rafinha faz a tabela, recebe na volta o Rafinha. Se esforçou, mas não alcançou. E a lateral que favorece o Cruzeiro. Diga, bom. O Flamengo está apostando tudo nessa bola levantada da área. Está até variando a jogada pela direita, pela esquerda, tentando que o Marcelo Moreno vá bater de cabeça lá com os dois zagueiros do Cruzeiro. Mas o passe está muito ruim, né, Júnior? A bola não chega para a finalização. Então já colocaram 10, 15 bolas ali na área e nada aconteceu. E olha só o time do Flamengo apertando o André Santos para Carlos Eduardo, ele e o Dedé. Carlos Eduardo tentou ali um domínio, o Dedé ficou com ele na jogada. A arbitragem está marcando só o tiro de meta. Já o Júnior completa esse raciocínio. Globo, a gente se liga em você. Itaú, chegou a conta certa para a sua empresa. Muito bem, Júnior. O Bob levantou essa linha de raciocínio, completando então, Júnior. Eu acho que essa é a grande dificuldade, Luiz. Não é somente nos cruzamentos, né? Principalmente nos passes, né? O meio-campo do Flamengo tem uma dificuldade muito grande exatamente de até dar um pouco mais de possibilidade, sobretudo ao Moreno que está lá na frente. Quer dizer, essa troca de passes não é. Com a bola parada, você ainda tem uma qualidade melhor, mas ela em andamento realmente, ainda mais com a defesa postada de frente, fica mais difícil ainda, porque não tem que ser um cruzamento, tem que ser um passe. Luiz, duas orientações do técnico Marcelo Oliveira aqui no Cruzeiro. Para o time administrar melhor a bola no campo de ataque e quando tiver a oportunidade, chutar mais a gol. Os nossos repórteres ali atentos aos dois técnicos, o Guto Rabelo acompanhando os lances do Cruzeiro, o Carlos Gil trazendo as informações do lado rubro-negro. E o Cruzeiro tem essa falta frontal, nossa câmera lá atrás do gol mostrou bem de frente ali. Bola rolada para o Nilton. Nilton que pega muito forte, mas ele ficou com a frente povoada pelo Elias. Aí tocou no Egídio. Egídio busca a jogada, tocou no Goulart, devolveu no Nilton, saiu jogando errado. Rafinha domina, tenta botar velocidade, Moreno fica na esquerda. Rafinha rola no Marcelo Moreno. Moreno dominou, tentou a devolução. Foi fraco o toque, Dedé se antecipa. Aí bota no vazio, caiu um jogador do Flamengo lá na defesa agora. E a bola vai ficar na direita com Everton Ribeiro. O Jailson vai parar o jogo para que o jogador do Flamengo, o Cáceres, que está caído aí, seja atendido. A gente está tentando buscar o momento da contusão do Cá. Foi esse encontrão aí que botou o Cáceres no chão, ele não levantou mais. O Luiz, ele tomou um tostão, paulistinha, né? Como queira, dependendo da região. É quando o joelho, tá vendo? O joelho direito pegou exatamente na coxa na parte externa do Cáceres. Apagou geral, ele ficou sem som e sem imagem o Cáceres. Internautas que participam das transmissões da Globo, olha a bolinha! Gol acontecendo, é noite de gol importante. Ederson empata o confronto. Esse Ederson é artilheiro do Brasileiro. Faz um gol na Copa do Brasil, 1 para o Atlético, 0 para o Palmeiras. Está tudo igual lá. O que é fundamental para a classificação? A raça do Flamengo ou a técnica do Cruzeiro? Valeu, Júlio, do Rio de Janeiro, pela participação. Agora quero ver aqui para vocês dois. É muito mais fácil, nesse momento, a gente dizer, né, que a raça do Flamengo pode, na verdade, levar uma classificação. Mas, Luiz, a técnica do Cruzeiro que a gente tem visto, não somente na partida de ida, mas, sobretudo, na Copa no Campeonato Brasileiro, liderando o campeonato. É uma diferença muito grande, mas quando são dois times grandes como esse que a gente está assistindo, realmente qualquer tipo de situação ela pode ser favorável. É que cada um joga com o que tem de melhor no momento, né? E de melhor no momento do Cruzeiro é a técnica, é o conjunto que está fazendo crescer o futebol de jogadores que individualmente tem esse nível todo, mas que coletivamente estão jogando muito. E o Flamengo, a raça empurrada pela torcida e tudo mais. Quem tiver a cabeça mais fria, mais tranquila no jogo. A gente estava acompanhando o Mano Menezes e eu até tive a impressão que ele estava gritando lá com o Cáceres. Aí como o Cáceres voltou, ele continuou, ele está no quarto árbitro mesmo. A orelha do juiz do quarto árbitro deve estar vermelha. E agora o juiz vai tirar o primeiro cartão. O Nilton chegou muito forte, está aí o cartão amarelo para o Nilton. O Cida reclamando, os jogadores, a gente está revendo a chegada do Nilton. Nossa, impressionante, eu não sei o que deu um apagão no Nilton ali para fazer uma jogada dessa. Vamos mostrar de novo, né? Olha, tira o Elias e depois, que isso, Nilton? Será possível que ele não viu o Cáceres ali? Não viu, não. Viu sim, mas o Nilton é isso mesmo. Sempre foi assim. Quando você menos espera, ele faz uma falta dessa. E agora o assistente está marcando falta sobre o Luiz Antônio. Jogadores do Cruzeiro reclamam muito, o Egídio também. A falta está marcada a favor do Flamengo lá pela direita. Chega ali o Carlos Eduardo para fazer a cobrança.
E a gente está revendo o Egídio no Luiz Antônio. Alguma dúvida nesse lance? Não, foi falta. Estão pressionando o árbitro, os jogadores estão falando demais. Agora o cartão pro Elias. Né? Elias desde antes, na jogada anterior, estava reclamando. E quando você vê o treinador do Flamengo começar a reclamar dessa forma, o jogador no meio do campo se sente no direito também de reclamar. Pois é, o Flamengo lutou tanto para ter o Elias em campo. Se acontecer a classificação do Flamengo, senão acho que era o único pendurado do Flamengo, Elias. E o Elias tirou a faixa de capitão, como quem diz, eu estou a faixa, então eu posso reclamar, mas tem reclamações e reclamações. Né? Vai bater a falta o André Santos. Vai para a bola o André, levantamento na segunda trave. Olha a curva que a bola fez, mas o Fábio foi lá para ficar com ela. E nós vimos que o Elias está fora do próximo jogo. Recebeu o terceiro cartão amarelo dele na Copa do Brasil. O outro pendurado, Luiz, era o Renato Santos, zagueiro, mas o Renato não está jogando, não está no banco, então só o Elias mesmo será desfalque se o Flamengo passar. O Elias foi lá dizer aí, eu sou capitão, não posso reclamar. Não reclamar não pode não, ninguém pode, né? O Elias era quietinho no Corinthians, quando foi pro Flamengo, agora deram a faixa de capitão, está achando no direito que pode reclamar, não pode. Carlos Eduardo, vira o jogo lá na esquerda, não virou legal não, o Carlos Eduardo ficou com as mãos na cintura, o Ricardo Goulart dá uma olhadinha, o Rafinha aplaude, e a bola vai saindo, lateral favorece o Cruzeiro. Aí o torcedor do Flamengo já mostrando impaciência, e você observa, tem muita gente de agasalho, né? Porque fez um dia frio para os padrões do Rio de Janeiro mesmo, né? A temperatura ficou o dia inteiro máxima de 23 graus, ventinho, friozinho, é um dia delicioso no Rio de Janeiro. Para vir a um estádio de futebol e jogar futebol, então, eu diria perfeito. E olha, essa semana é semana de Grand Prix feminino de vôlei, de quinta para sexta, aliás, sempre às 3h30 da madrugada pelo horário de Brasília. Já já o completo. Que vem o Flamengo com o Carlos Eduardo, botou para o Luiz Antônio. Luiz Antônio se manda, Moreno pedindo, cruzamento, Moreno deixou passar. André Santos, calcanhar para trás, tentou fechar o Moreno, foi desarmado. A bola voltou no Elias, Rafinha tá solto do lado esquerdo, ele tocou no Rafinha, clareou, trouxe pro pé direito, bateu pro gol, explodiu no Lucas. Aí volta no Rafinha. Ele toca mais atrás. Chicão vai sair jogando pro time do Flamengo pela direita, ajeitando para Luiz Antônio. Luiz Antônio tentou entre as pernas do William. William pressionou, Luiz Antônio joga lá atrás. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Marcelo Moreno mancando, o Flamengo segue com a posse de bola. O Moreno na queda lá na tentativa da finalização. Ele saiu todo torto da jogada, o Marcelo Moreno. Finzinho de primeiro tempo. Tá aí o Moreno tentando se encontrar de novo fisicamente. O Flamengo dominou a bola e já ameaçou fazer a ligação direta e ele já fez isso. Não faz o passe que eu tô quebrado. Em mim não dá certo. O Borges tentou o toque de cabeça ali para a ponta esquerda. Vai chegando o Chicão, chega rasgando. Em cima do William, o William fica sentindo, bota as mãos no joelho. Lateral para o Cruzeiro, Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, novo hidratante, pele cheia de vida. André Santos para Carlos Eduardo. Finzinho de primeiro tempo. 0-0. Carlos Eduardo para o Rafinha. Rafinha foi na dividida, a bola espirra, sobra no Carlos Eduardo, sofre a falta do Egídio. A arbitragem marca a falta que favorece o Flamengo. O jogo ainda com contornos de tensão aqui no Maracanã. O resultado de 2-1 do primeiro jogo vai levando o Cruzeiro para as quartas de final para enfrentar o Botafogo. Já no show do intervalo, os gols do empate na Arena Independência. Atlético 2, Botafogo também 2. O Atlético sempre esteve na frente, o Botafogo foi buscando o empate que valeu a classificação. Como também a classificação do Goiás, vitória por 2-0 sobre o Fluminense. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0 e perdeu hoje por 2-0. Isso mudou muito, evidentemente, inclusive o comando do futebol. E até aqui não se acertou, não. Luiz Antônio. André Santos. Carlos Eduardo tentou fazer o giro. Acabou perdendo. O William. Levantamento para o Goulart no meio. De cabeça, Chicão chegar. Espanando. Jogando a bola para o Moreno. Moreno para o André Santos. André Santos tentou jogar do lado esquerdo. Pressionado pelo Dedé. A bola voltou no Wallace. O Wallace tem o próprio João Paulo passando na esquerda. Arranca o Wallace. Toca no João Paulo. João Paulo domina. Encosta na marcação Ricardo Goulart. Aí o João Paulo toca mais atrás do Wallace.
O Wallace ajeita, bota na esquerda para o André Santos, tentou para o João Paulo, dominou, girou, vai para o fundo, cruzamento, o Wallace bateu para o gol, a bola subiu e foi pela linha de fundo. O Wallace começou tudo com ele, por sinal. A finalização é que não saiu certinha, né? Finalização de defensor, né? Tinha gente na frente, Luiz, não era tão fácil assim. O Flamengo fez nos últimos 5 minutos pelo menos 2 boas jogadas. Aquela deixada do Moreno e essa trama agora com o elemento surpresa, no caso o Wallace vindo lá de trás. A gente falava do Grand Prix feminino de vôlei, a Globo mostra de quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo, 3h30 da madrugada pelo horário de Brasília. É a nossa seleção buscando esse título do Grand Prix feminino, é o correspondente da Liga Mundial para os homens, né? E os adversários: Itália na primeira, que nós vamos mostrar para você, depois a Sérvia e, para fechar, China. Grandes escolas do voleibol mundial. Luiz Carlos Júnior, o Carlão, a Valesquinha. E a bolinha pinta na Globo, tem rede balançando na Copa do Brasil. Fábio Santos faz o segundo do Corinthians. Corinthians 2, Luverdense 0. Absolutamente natural que o Corinthians aplique uma goleada hoje no Luverdense, né? Todo respeito ao Luverdense, mas no Pacaembu é o campeão da Libertadores, o campeão mundial, contra o Luverdense, que até tem feito bons jogos. Teremos 1 minuto de acréscimo. E o Everton agora está recebendo o cartão. Ele mostra o nariz para o Jailson. Chega no André Santos bota a mão no rosto dele. Essa mão é falta, Arnaldo? Essa mão é uma mão que protege, mas é uma mão faltosa. Agora não justifica o pontapé que o jogador do Cruzeiro deu ao jogador do Flamengo, Luiz, estava prestando atenção aqui, o Cáceres, depois daquela da batida lá, visivelmente ele está mancando. E esse tipo de contusão, quando esfria, ela fica pior ainda, o que vai acontecer daqui a pouco quando ele for por intervalo. Não tem pomada, não tem aguinha milagrosa que dê jeito. Isso aí, depois que for para o berço, aí no meio da noite levanta para ir ao banheiro, dói, o cara quase cai, mas dói muito. É um problema, eu jogo muito, você entende? O telefone do doutor vai tocar no meio da noite. Vai tocar no meio. O que eu faço? Doutor, o que eu tenho que fazer? Né? Vai dizer lá o Cáceres. O momento em que apita o Jailson, fim de papo no primeiro tempo, termina aqui no Maracanã o primeiro tempo de 0 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Por enquanto o Cruzeiro vai se classificando, o Corinthians vai passando no Pacaembu, o Santos vai se classificando na Arena Grêmio. O jogo está 0-0 e Palmeiras e Atlético por enquanto está indo para os pênaltis. O show do intervalo começa com o Carlos Gil, com o Guto Rabelo, os nossos repórteres aqui. Deixa eu só ver essa imagem que o Chicão está discutindo com o Ceará. Mas foi uma discussão assim, normal, naquela discussão de intervalo. Tá tudo certo. Carlos Gil, Guto Rabelo com vocês. Vou conversar aqui com o André Santos. André, qual é a tática mais inteligente para o Flamengo na volta do intervalo? É partir para o abafa, é deixar o jogo um pouquinho em banho-maria, sabendo que um gol pode representar a classificação? Sem dúvida, agora temos que ir com força total no segundo tempo. Acho que tivemos a maior posse de bola. Então temos que agredir um pouquinho mais. Eu acho que temos que encostar para jogar mais perto do gol, para que a gente possa arriscar um pouco mais. Obrigado, André. Guto. Estou aqui com o zagueiro Dedé. Te agradou a postura do Cruzeiro no primeiro tempo? A ideia era segurar mesmo a pressão do Flamengo? Cara, é um jogo difícil, jogo que a gente está jogando fora, Maracanã contra o Flamengo. Uma equipe forte, está sabendo se colocar aqui. Eu acho que no primeiro tempo fizemos bem. Tivemos pouca chance, mas se a gente continuar na mesma postura, a gente está em vantagem. Obrigado, Dedé. Luiz. Muito bem, Guto Rabelo, Carlos Gil, os nossos repórteres do Maracanã, a torcida do Cruzeiro está presente. E é muito legal, né? Nós vimos agora uma senhora com uma criança, ali com um grande distintivo do Cruzeiro. Essas manifestações de carinho são realmente muito especiais. Criança Esperança, essa é uma semana especial, hein? Olha, para fazer sua doação, os números estão ali, sempre 0500 2013. Final 007 para doar R$ 7,00, final 020 para doar R$ 20,00. E o final 040 para doar R$ 40,00. Espere sempre completar a ligação e você ouvir a mensagem de que sua doação foi computada. Para outros valores, criançaesperança.com.br. Participe do Criança Esperança. Sábado, uma programação especial na Globo. Começa pela manhã, invade a tarde e termina a noite com um grande show de astros e estrelas da televisão e da música brasileira. Criança Esperança 2013. Estamos juntos. Gente, show do intervalo, falando agora dos times que já se classificaram. O Botafogo está nas quartas e o Goiás também. Gols na voz marcante de Léo Batista.
Boa noite, Luiz. No Independência, Atlético e Botafogo, depois de boa jogada, olha aí, o Fernandinho cruzou, Marcos Rocha empurrou pro gol. Atlético 1-0, Marcos Rocha livre, hein? Galo 1-0. Aí o Júlio César cruzou, o Alex tocou e Rafael Marques guardou e deixou tudo igual, 1-1. Agora Tardelli avançou, driblou o Dória, rolou para o Fernandinho colocar o Galo novamente na frente, 2-1. Fernandinho deu trabalho hoje. Agora cobrança de falta de Sidorf, a zaga não conseguiu afastar da confusão. Dória esperto, empatou de novo o final. Atlético 2, Botafogo classificado para as quartas 2. Agora Goiás e Fluminense no Serra Dourada. Renan Oliveira recebeu de Walter, carregou e tocou na saída de Cavalieri. Goiás 1-0. Segundo tempo, foi William Matheus quem recebeu de Walter, invadiu a área e fez mais um, 2-0. Com a vitória, o Goiás também está classificado para as quartas. Luiz Roberto. Festa, portanto, do Goiás. E o William Matheus teve até uma passagem pelo Vasco da Gama. Torcidas de Flamengo e do Cruzeiro aqui no nosso show do intervalo. E daqui a pouco, olha, quero só mostrar para vocês aqui no Maracanã, quando joga o Flamengo, essas luzes de LED que você está vendo, elas ficam na cor vermelha. Quando joga, por exemplo, o Vasco da Gama, eles botam uma luz, tipo uma luz neutra, e assim sucessivamente. Ficou legal essa ideia aqui do Maracanã. Tá todo vermelho o Maracanã, porque é mando do Flamengo. Daqui a pouco nós voltamos, show do intervalo, estufando as redes, cobertura da Copa do Brasil. E claro, a análise do Bob, do Júnior, do Arnaldo, do primeiro tempo de 0 para o Flamengo, 0 também para o Cruzeiro. Tem Caio Ribeiro, tem mesa tática, já no show do intervalo. Globo, a gente se liga em você. E é isso, com direito a muitos beijinhos após cada vitória ou cada jogo da nossa seleção de vôlei. O Grand Prix feminino está aqui, está na tela da Globo. Copa do Brasil, vamos passar agora por São Paulo, por Curitiba e por Porto Alegre. Sempre com o Léo Batista. Então, Corinthians e Luverdense no Pacaembu. Luiz Alexandre Pato cobrou falta. O goleiro Gabriel Leite foi com a mão mole e não segurou. Gabriel facilitou para o Pato. Depois o Pato rolou para o Douglas da direita. Guerreiro desviou. Fábio Santos mandou bem. Corinthians 2, Luverdense 0. Primeiro tempo no Pacaembu. No Dorival de Brito, Atlético Paranaense e Palmeiras. Lateral cobrado. Zezinho desviou. Ederson emendou pro gol. Olha só aí o jeitão do Ederson abrindo o placar. Primeiro tempo no Dorival de Brito. Atlético, Palmeiras 0. Luiz Roberto. Muito bem, meu amigo Léo Batista. Não passamos por Porto Alegre, porque lá está 0-0. Que gol fez o Ederson? Bonito gol. Bonito gol, mesmo totalzinho, não. O que você separou pra gente aqui do primeiro tempo? Que ele, o juiz é vida dura, o povo reclama de tudo. Quando eu falei que está pitando feijão com arroz, é porque ele não está inventando. E quando o árbitro não inventa, é legal. O que eu não gosto é o número de reclamações. Nessa Taça Brasil, como a eliminação é mata-mata, o time que perde sempre reclama. Chororô, choradeira. E o árbitro se transforma num bode expiatório. Isto é, uma desculpa. É muito simples. O árbitro é ocupado, em vez de enaltecer o empate ou a vitória do adversário. Muito bem, Arnaldo, era isso, né? Então só queria, eu não sei se a gente vai ter tempo de rodar imagens, porque o jogo está para começar, mas realmente fazer um registro aqui da medalha de ouro conquistada pela Rafaela Silva hoje, aqui no Maracanãzinho, no Campeonato Mundial de Judô. A gente está vendo imagens, venceu com a pontuação Ippon, né? Com esse golpe que foi computado como Ippon. Primeiro como um vazar, o juiz ali errou, mas a monitoração acabou levando a vitória por Ippon da Rafaela sobre a Marloy americana. É a primeira mulher a conquistar um título mundial no judô. A Rafaela, que vem da Cidade de Deus, que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, que começou no projeto social Reação, que é liderado pelo nosso Flávio Canto. Eu digo nosso com o maior orgulho, não só porque ele trabalha na Globo, mas porque é um medalhista olímpico brasileiro. Está de parabéns o Flávio. O choro da Rafaela retrata bem a luta que para chegar nesse nível, né? Então, parabéns a Rafaela, nos emocionou hoje a todos aqui. O Maracanã, o complexo do Maracanã ainda sente a energia dessa conquista. A primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em campeonatos mundiais no judô. Parabéns também ao Flávio Canto pela iniciativa do projeto Reação. Autoriza Jailson Freitas. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo no Maracanã. 45 minutos para conhecermos um classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.
Possibilidade de pênalti só se o Flamengo vencer pelo mesmo placar que o Cruzeiro ganhou. Ou seja, 2-1. Diga, Luiz. Gil, diga, Guto. Tem alteração no Flamengo, Luiz. O Paulinho com a 26 entrou no lugar do Cáceres. O Cáceres levou aquela pancada na coxa, realmente não conseguiu ficar em campo. E a gente já percebe uma alteração tática com isso. O Paulinho caindo mais pela lateral e o Luiz Antônio vindo jogar no meio campo. O Cruzeiro voltou com o mesmo time. A orientação do Marcelo Oliveira é para adiantar um pouco a marcação. Ele achou que o time recuou muito depois dos 25 minutos do primeiro tempo. Portanto, o Júnior e o Bob daqui a pouco enfocam essa mudança. E o Paulinho jogando na lateral. E o Luiz Antônio passando a atuar no meio, então. No lugar do Cáceres, né? Ou seja, o Flamengo não tem aquele volante primeiro, aquele mais de marcação, né? Que não é a posição do Luiz Antônio, que é tipo segundo volante. Bola com o Carlos Eduardo, trabalhando com o Chicão. Então, os primeiros movimentos do segundo tempo, você ligado na Globo em todo o Brasil. Bola com o Rafinha, lateral para o Flamengo do lado direito. Egídio ficou reclamando, você viu o Moreno ajeitando o cabelo lá, se posicionando. Aí o Ricardo Goulart também apontando para os companheiros, distribuindo o time na marcação. Torcedor do Flamengo vem com o time. É um grito forte no Maracanã. É clássico do futebol brasileiro. É jogo de gigantes. E o Luiz Antônio na cobrança para o Moreno. O desvio passa, a bola saiu fraquinha, é verdade. Olha o toque do Moreno. Passa entre as pernas do Bruno Rodrigo. O Fábio estava na jogada. De novo, para a nossa câmera lá do outro lado. O desvio do Moreno. Passa entre as pernas do Bruno Rodrigo. O Fábio deu uma olhada assim. Apontou. Essa câmera muito bonita. Essa câmera tem um nome na linguagem da televisão, chamada de câmera inglesa. Ficou um maior barato para você. Quando estiver aqui na Globo, você não perde nada. Todos os detalhes para você. Foram 4 finalizações do Flamengo, 3 do Cruzeiro no jogo. Os dois artilheiros, né? Moreno de um lado, Borges do outro. Aí o Ceará. Bola tocou no João Paulo, lateral que favorece o time do Cruzeiro. O Gandura agora devolveu a bola nas mãos do jogador do Cruzeiro, mas também assim, uma indelicadeza. Se ele não... O rapaz levantou as mãos e falou: tá bom, toma. A orientação agora fica em segundo plano. O Wallace tocando de cabeça. Sobe o Ceará. A bola vai saindo, lateral que favorece o Flamengo ali pela esquerda. Aí você vê o William, boa contratação do Cruzeiro para a temporada. O Cruzeiro tem o Júlio Batista, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Tem o Dagoberto, aquele do Atlético Paranaense, do São Paulo. O Internacional, recuperado de contusão, está aí no banco de reservas. Olha, o Borges foi seguro pelo João Paulo, hein? A bola estava viajando lá, mas o Jair estava ligado, Arnaldo. Exato, é o bom juiz, porque normalmente o juiz olha para cima para ver onde a bola vai. Ele não, olhou para baixo. O juiz que olha para baixo vê esse tipo de falta. Agora tinha que tomar amarelo, porque agarrou. Não tomou. Aí o Wallace que fez a falta, na vida do São Paulo, mas foi o Wallace que estava na jogada. Vai lá para fazer a cobrança o Egídio. O torcedor do Flamengo segue cantando sem parar no Maracanã. E cobrança do Egídio, levantamento, está marcado o impedimento. O Ricardo Goulart é aquele que mais se aproximou de tocar na bola. Eu tive a impressão de ouvir um apito. Ele deu a lei da vantagem. Mesmo apitando, pode? Não, não apitou não. Você escutou algum apito? Eu escutei um apito. Foi de um torcedor. Pode ter sido mesmo, Arnaldo, de um torcedor. Lamentavelmente a gente tem sempre gente com apito no estádio, né? Porque se ele apita, teria que parar o jogo e botar a bola no chão para bater, né? Exatamente. Aí o João Paulo do lado esquerdo jogando com o Wallace. Essa mudança no Flamengo, a saída do Cáceres, Júnior. Luiz, é a necessidade, né? Quer dizer, o Cáceres de machucado. Então, pelas opções, a necessidade de ter que colocar o time um pouco mais ofensivo não é uma novidade, né? O Paulinho já ocupou essa posição em outras vezes. Talvez a novidade maior seja exatamente a fixação do Luiz Antônio nessa posição, lá que ele é mais de sair, né? Cabeça de área que sai mais pro jogo. Como ele ia sair mais, ele vai ter que ficar um pouco mais plantado. A gente viu ali os dois mais avançados do Flamengo, o torcedor cantando, vamos Flamengo, tentando contagiar o time, participando do jogo, se divertindo, se emocionando com uma grande partida de futebol. Vai lá o Luiz Antônio, subiu, a bola vai ficar mais atrás no Wallace. Caiu, falta do Borges sobre ele, tem pressa o Flamengo na cobrança de falta. André Santos rolando para o Chicão. Chicão domina ali do lado direito. Bola rolada para o Paulinho. Aí o Paulinho jogando lá como lateral, tentou adiantar para o Rafinha. Rafinha domina mal, a bola sai, lateral que favorece o Cruzeiro.
Sábado é o dia da esperança na Globo. Uma programação especial que começa de manhã, invade a tarde e termina com um super show com grandes astros e estrelas da nossa música. Logo depois de Amor à Vida. Fique ligado no Criança Esperança. William perdeu, tentou sair jogando, o Wallace ganhou. Tocou no Carlos Eduardo. Faz o levantamento na direita para Rafinha. Rafinha domina do lado direito. Vem na marcação o Everton Ribeiro. Rafinha levou, fez o cruzamento. O toque do Wallace, vai o Moreno, foi tranquilo. Fábio foi no segundo andar, o capitão do Cruzeiro, para ficar com ela. São 514 partidas com a camisa do Cruzeiro, Fábio. O Raul, né, fez 557, foi o goleiro que mais vezes atuou com a camisa do Cruzeiro. Mas 500 jogos é uma história intensa no mesmo clube. Aí o André Santos, Marcelo Moreno, Carlos Eduardo. Mais à frente ali para o João Paulo. João Paulo protege, Ceará está na marcação. Bola para o Wallace. Wallace tem o Luiz Antônio se movimentando pelo meio, ele toca para Chicão. Chicão domina pela direita. Ajeitando ali para o Paulinho. Veja aí o Paulinho. Busca a jogada, entrega para o André Santos. Adianta buscando Rafinha. Rafinha vai no fundo, cruzamento para Marcelo Moreno. Fábio vai lá para ficar com ela. Mais uma boa jogada do Rafinha pela direita. Mais um cruzamento que passa ali e não há nem dividida pela bola. Mas o Marcelo Moreno chamou a atenção do companheiro. Eu acho que foi o Elias que estava chegando por trás dele exatamente para tentar chegar nessa bola. Como você ressaltou, Luiz, foi a segunda ou terceiro cruzamento que essa bola sai rasteira sem que ninguém entre ali para dar um toque. O Flamengo consegue jogar pelas laterais. A jogada não é efetiva. Ainda não pegou o atacante de frente, ainda não chegou realmente com perigo, mas joga pelas laterais. São tentativas, né? São tentativas. O Cruzeiro vai tocando a bola, tentando achar espaço quando há na defesa do Flamengo. Aí o Carlos Eduardo, Elias. Aí começa com o Chicão. São os primeiros 7 minutos do segundo tempo. No Pacaembu está 2-0 para o Corinthians sobre o Luverdense. Vai passando o Corinthians. Grêmio Santos está 0-0. O Santos venceu o primeiro jogo por 1-0, vai se classificando. Bola tocada na direita, recebe Carlos Eduardo, balança o corpo. Ele tentou botar para o Paulinho. Na direita, cruzou para o Moreno, dividida. A bola vai pela linha de fundo. E o juiz assumiu a marcação do escanteio. E com isso levanta a massa rubro-negra no Maracanã. A devolução para o Paulinho, ele vai para o fundo. Cruzamento, escanteio já cobrado. Levantamento, Moreno vai na segunda trave com ele. Ricardo Goulart faz o corte. Pelo lateral já cobrado, recebe o João Paulo, toca no Wallace. O Wallace tentou na dividida, a bola espirra e vai saindo em lateral, que favorece o time do Flamengo. André Santos. Chega Ceará. Bola não saiu. Dedé despacha, mas o bandeirinha está marcando a saída de bola naquele lance lá do Ceará. Ó. Aí com a bandeira levantada, marcando a saída de bola, favorecendo o Flamengo. Lateral já cobrado. João Paulo, levantamento, vai o Rafinha, bola passa por ele, Rafinha volta, Ricardo Goulart está na marcação, ele recua para o Paulinho, Paulinho faz o levantamento, ele buscava o Elias, Nilton fez o corte, você viu que a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na Copa do Brasil e na Arena do Grêmio, o Grêmio faz 1-0 sobre o Santos. E aqui bola tocada na direita, Carlos Eduardo fechou, tentou bater para o gol, dividida, chegou para fazer o corte e rasgar essa bola dali o Lucas Silva. O Flamengo bota a pressão no começo do segundo tempo. Rafinha. Tenta o drible, Rafinha. Dividiu, perdeu. Só tem o Chicão, além do goleiro Felipe, no campo de ataque do Cruzeiro. O Souza fez o gol do Grêmio. Bola tocada em profundidade. Vai chegando o João Paulo. Moreno pedindo cruzamento. Vai fechando Elias. Ele tentou para trás. O toque não foi legal. Ficou reclamando de escanteio, mas o árbitro marcou só tiro de meta. Vamos então dar uma olhada no gol do Grêmio. Gol do Souza. O primeiro jogo foi 1-0 para o Santos. E o gol do Souza desviando na primeira trave. Aí o Marcelo Oliveira com expressão, com atenção no rosto. Lembrando que Grêmio e Santos então está igualado o confronto. 1-0 para o Santos na Vila Belmiro, 1-0 para o Grêmio em Porto Alegre. Enquanto esse jogo está indo para os pênaltis, a exemplo de Curitiba, onde o Atlético vai vencendo o Palmeiras por 1-0, devolvendo o placar que sofreu. Elias.
Cruzeiro dominou mal. Elias bota em profundidade para o Carlos Eduardo. Muito forte. Fábio vai saindo para ficar com ela. E o Grand Prix feminino de vôlei. De quinta para sexta, 3h30 da manhã. Brasil e Itália. Depois de sexta para sábado e sábado para domingo, os adversários a Sérvia e a China. Esse torneio é o seguinte, todo mundo contra todo mundo. É nessa sequência mesmo, os adversários do Brasil que buscam o 9º título do Grand Prix. Uma seleção bicampeã olímpica de voleibol. Rafinha. Elias passou. Ele rolou pro Elias. Vai pro fundo. Dedé chega desarmando. Escanteio pro Flamengo. Vai crescendo o Flamengo. Vai tendo mais volume. A entrada deu certo, viu, do Paulinho. Pelo menos eles concentraram. Paulinho, Rafinha, o Elias por aquele lado. E as triangulações estão conseguindo sair por ali, Luiz. E vem cobrança de escanteio. O André Santos vai lá. Marcelo Moreno na marca do pênalti. Bruno Rodrigo marcando. O juiz agora dá uma dura nos dois. Você está vendo a microcâmera mostrando ali o Fábio preocupado. E vem cobrança de escanteio. Moreno vai na primeira trave. Olha-se pelo meio. Levantamento. Subiu para fazer o corte o Ricardo Goulart. Aí o Luiz Antônio pressiona o Everton Ribeiro que recua no Dedé. Dedé dá um chutão lá para o ataque buscando o William. O assistente está marcando uma falta do William. Uma falta que favorece o Flamengo. Ô William, não precisa disparar esse palavrão. Eu sei que às vezes é difícil, né? Marcelo Oliveira também está irritado, o técnico do Cruzeiro. Um clima no Maracanã mesmo, viu? Um show das duas torcidas. Agora o Cruzeiro está mais quietinho, em número menor, evidentemente, está distante de casa, mas veio para as proporções de um jogo desse aqui, correspondendo integralmente. E a torcida do Flamengo vai fazendo o seu show à parte, incentivando e buscando com o seu gogó levar o time à vitória. Está marcada a falta sobre o André Santos. Ceará reclama, os jogadores do Cruzeiro estão tensos aí, reclamando muito. Daqui a pouco eu pergunto aqui para o Bob e para o Júnior. Cruzeiro um pouco recuado demais, começa a reclamar da arbitragem. Se isso tudo não pode ser sintoma de um time que está se sentindo mais acuado nesse começo de segundo tempo. Vai lá para a cobrança de falta o André Santos. Veja aí o André, dá uma olhada para a área. Moreno vem para a primeira trave, veja o levantamento. O Moreno subiu para fazer o corte o Dedé. E o Borges vai tentar sair para o campo de ataque. Está meio que sozinho. Paulinho dá um chutão, Elias está voltando. Dedé rechaça de cabeça. Aí o Everton Ribeiro também toca de cabeça. Agora é a vez do Paulinho. Bota na ponta esquerda para Marcelo Moreno. Dividida do Moreno. Ficou com a bola, tentou para o meio, buscava o Carlos Eduardo. Bruno Rodrigo corta. Aí Ricardo Goulart. Domina, dá uma cadenciada. Sai jogando com o Everton Ribeiro. Acabou desarmado. O Bandeirinha está marcando o lateral para o Cruzeiro. Muito acuado o Cruzeiro nesse segundo tempo, Bob? Eu diria empurrado, né? Porque a modificação que fez o Flamengo acabou levando o time à frente e o Cruzeiro está com as suas linhas de marcação muito juntinhas. Então foi empurrado para a defesa. E daí a preocupação do Marcelo Oliveira em tentar levar essa bola um pouco mais de qualidade para o ataque e prender essa bola no ataque, né, Júnior? Porque está batendo e voltando. Júnior já completa então. João Paulo ali pela esquerda. Tentou a tabelinha com o Carlos Eduardo. Cruzeiro recupera a posse de bola. Ceará sai jogando ali pela direita. Elias se antecipa. É impressionante a leitura que o Elias tem das jogadas, né? Ele trocou no André Santos. André Santos carregou bem. Botou para a perna direita. Rolou no carrinho para o Rafinha. Rafinha tá marcado. Balançou o corpo. Tentou o drible. Chegou o Ricardo Goulart e tocou essa bola para a lateral. O Ricardo é outro também que marcando, é impressionante a disposição e a leitura que ele tem dos lados do campo. Luiz Antônio faz o levantamento na esquerda para Carlos Eduardo. Domina o Carlos Eduardo, tentou o levantamento, errou geral o Carlos Eduardo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectando cada vez mais pessoas com qualidade. E é o seguinte, vamos fazer diferente a participação de você que está aí no computador. E o computador hoje não é só o computador da mesa, é no telefone celular, é no tablet, né? Enfim, venha participar com a gente. Vamos fazer uma enquete nesse segundo tempo. Depois do ataque do Flamengo, eu digo qual é. É uma enquete simples para você participar e interagir conosco mesmo. Bola tocada na direita ali, Carlos Eduardo. Traz para o pé esquerdo. Aí trabalha mais atrás, Luiz Antônio. Luiz Antônio marcado pelo Borges, o Cruzeiro acuado. Boa bola na direita, Rafinha. Recebeu do Luiz Antônio, Rafinha cruzou para Marcelo Moreno. Com ele o Dedé. O assistente está marcando tiro de meta. Marcelo Moreno está dizendo não, vamos ver de novo. O lance é esse.
Dedé e Marcelo Moreno. Pé esquerdo do Marcelo Moreno. Ficou fácil até para mim essa. Algo a acrescentar, Arnaldo? Nada. É que nesses jogos não tem aquele assistente ali atrás do gol. É o Bandeira que está de frente que tem que decidir. O Bandeira decidiu certo por tiro de meio. A enquete para você participar com a gente é a seguinte. Newton domina ali, dominou mal, hein? Você tá vendo a enquete, mas a bola ficou aqui com o Elias. Fazer o seguinte, vou rolar essa bola aqui porque saiu jogando errado o time do Cruzeiro. Na direita, Rafinha tocou pro Paulinho, foi no fundo, fez o corte, o Paulinho tocou pro Rafinha. Cruzamento pro Elias, subiu, tocou de cabeça, a bola sai triscando a trave direita do Fábio. O Rafinha mandou a bola perfeita, o Elias, olha onde passa a bola do Flamengo. O Fábio ficou na torcida, a bola foi pela linha de fundo. Peço até desculpa para você que estava aí tentando ler a nossa enquete. Então agora sim, vamos lá, que o Cruzeiro foi sair jogando, entregou o ouro. A enquete é quem se classifica. Venha participar com a gente. Globoesporte.com, quem se classifica, Cruzeiro ou Flamengo? Flamengo ou Cruzeiro? Acesse e vote no Globoesporte.com/futebol 2013. Aí o Paulinho. Rafinha. Domina o Rafinha. Protege. Tentou a jogada pelo meio. Boa bola para o Carlos Eduardo. Girou, bateu fraquinho. Fábio segura firme. Agora Júnior. Luiz. O Guto Rabelo me chamou. Vamos lá, Guto. É para dizer que há pouco o técnico Marcelo Oliveira chamou o auxiliar dele, Tico dos Santos, e disse que está muito atrás. Ele está planejando uma mudança já no Cruzeiro. É aquilo que a gente conversou aqui com os nossos comentaristas. A bola está batendo e está voltando, né? Por quê, Luiz? Porque no primeiro tempo o que acontecia? Tinha os espaços, conseguiam sair tocando a bola. No segundo tempo, até porque o Flamengo deu uma apertada mais, vai você. E olha o Cruzeiro chegando, saindo um pouquinho lá de trás, mas o William dominou mal. Deu uma apertada maior na marcação, conseguiu uma ótima opção, né? Pelo lado direito com o Rafinha e com o Paulinho fazendo a jogada. Você vê que o lado esquerdo praticamente não tem jogada. As jogadas todas são todas deslocadas para lá. O Cruzeiro, naturalmente, sentindo isso, o que ele fez? Ele colocou sua equipe da intermediária para trás, fechando os espaços, as três linhas, para evitar que tenha espaço pelo meio. Vai jogando o Flamengo com o Chicão. E no Corujão do Esporte desta semana, o bom desempenho do Brasil no Mundial de Judô. E não poderia ser diferente. A apresentação da fera, do Flávio Canto, medalhista olímpico do judô. Sexta-feira, logo depois do Som Brasil. Vai jogando o Cruzeiro, Egídio. 0-0 vai classificando o Cruzeiro para as quartas de final. Borges está marcado o impedimento do camisa 9 do Cruzeiro. Quando ele ameaçou correr, o assistente levantou o instrumento. O Globo, a gente se liga em você. Jogada de bola aí do Newton. Amarok, a força da inteligência. E agora falta o Jailson, está tomando as providências aí, Arnaldo. Para dar cartão ao André Santos, que fez uma falta por trás. A regra é clara, você vê da repetição. Tem uma conferência aí agora com o Jailson. André Santos se aproxima lá do Newton. Jogaram juntos no Corinthians. Mano Menezes quer saber do relógio. E a gente está revendo a jogada do André Santos com o Newton pisando no tornozelo. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Saiu barato, hein? Pela imagem, hein, Luiz? Pisão no tornozelo mesmo. Exato, o André... Não acredito que ele tenha entrado para machucar o jogador. Ele tentou tirar, chegou atrasado e ao chegar atrasado pisou no jogador, o tornozelo dele estava a chuteira presa ao gramado. Isso é uma falta grave, podia até... O amarelo tá bom, mas se desse o vermelho também não seria surpresa. Então, Arnaldo, que eu ia te perguntar exatamente isso. O juiz, às vezes acontece um lance, como foi o caso do lance da agressão do Cáceres no primeiro tempo, que deu a impressão que aquilo não era proposital, ficou estranho. O juiz fica tentando medir essas intenções também? Eu acho que o juiz tem que ter bom senso. O clima do jogo
é bom. Não tem aquele clima de pancadaria, aquele clima assim de indisciplina. E esse clima que leva à decisão do árbitro. Por isso é que ele deu o amarelo. Enquanto isso, nós vamos passeando pelas nossas câmeras do Maracanã, mostrando a expressão de felicidade das pessoas que vêm aqui para se divertir. Esse é o torcedor que interessa a todo mundo, né? Que deixa o estádio. Olha só a torcida do Cruzeiro também presente aí. A expressão está mais de preocupação de alguns. E todo mundo em paz, se divertindo, curtindo esse grande espetáculo. Está marcado o impedimento do Ceará aí. Olha as faltas cometidas até aqui, 16 pelo Flamengo, 20 pelo Cruzeiro, 36 no total. Luiz Antônio, aí o Paulinho. Recebe o Rafinha, faz bem o giro o Rafinha. O Paulinho passou pedindo, ele rolou para o Paulinho. Vai para o fundo o Paulinho, pintou o cruzamento, levantou, Fábio com o Moreno, caiu o Moreno, voltou no Carlos Eduardo. Não está valendo o lance. Jailson já havia apitado e estava balançando os braços na hora da finalização do Carlos Eduardo. Ele marcou uma irregularidade no lance e é com você, Arnaldo. Falta do jogador do Flamengo no goleiro Fábio, bem marcado. Todavia ele apitou com um pouco de atraso. Esse lance você não pode apitar e ficar parado. Apita e corre para o local da falta, mostrando da irregularidade. Por isso que a torcida está pegando no pé. E durante o lance o Cruzeiro tinha um jogador a menos. Só agora está voltando o Nilton. Está voltando, portanto, o Nilton depois do pisão, né? Eu lembrei o lance do Cáceres no primeiro tempo, que o Arnaldo emitiu aqui a opinião dele sobre o acontecimento. Foi o Nilton, que aliás atingiu o Cáceres no primeiro tempo. O Jailson começa a ter um pouquinho mais de dificuldade no jogo. Agora ele pede a presença dos maqueiros para que o Borges seja retirado de maca do gramado do Maracanã. Globo, a gente se liga em você. Quat, suas histórias muito mais oh yeah! A gente vê o sinal lá da substituição feito pelo jogador do Cruzeiro. Olha, a Câmara dos Deputados acaba de livrar o deputado Natan Donadon da cassação do mandato. A votação foi secreta, foram 233 votos a favor e 131 contra. Para cassar o mandato seriam necessários 257 votos. Donadon está preso há 2 meses. Ele foi condenado pelo Superior Tribunal Federal a 13 anos de prisão por formação de quadrilha e também por ter desviado mais de 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. Você vê a cobertura completa logo mais no Jornal da Globo, depois de Saramandaia. O Guto confirma pra gente a modificação que vem aí no time do Cruzeiro. Flamengo apertando pela direita, a bolinha dá o ar da graça, tem gol acontecendo. Aí recebe pela direita o Rafinha, ele devolve para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo dominou, tocou no Paulinho. Paulinho recebeu, fez o levantamento, entregando para André Santos, dividida, chega para fazer o corte o Bruno, rasgando, tirando dali. A bola volta no Paulinho. Paulinho vira o jogo na esquerda para João Paulo. João Paulo domina. Chega na marcação Everton Ribeiro. João Paulo vai para cima da marcação do Everton Ribeiro. Não tem muita opção mesmo próximo. Tem que tentar jogada individual. E aí saiu com bola e tudo pela linha de lado. Arremesso que favorece o Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. Itaú, chegou a conta certa para a sua empresa. E você viu que o Atlético Paranaense com o Paulo Baier faz 2-0 no Palmeiras. Está no G4 no Brasileiro e vai tirando o Palmeiras com esse resultado. Perdeu por 1-0, vai ganhando por 2-0. Obviamente que se o Palmeiras der um gol, o 2-1 para o Atlético, nesse caso, classifica o Palmeiras. O gol fora vira critério de desempate quando nós temos empate em número de gols e no saldo de gols. Depois é o critério do gol feito fora de casa. Por isso que o raciocínio vale aqui para Cruzeiro e Flamengo, né? O Cruzeiro venceu 2-1. Se o Flamengo vencer por 1-0, aquele gol feito no Mineirão classificaria nos critérios de desempate o time carioca. Vem cobrança de falta para o Cruzeiro. Dedé vai lá para a área, é sempre um perigo. Nilton também. Levantamento, chegou Marcelo Moreno. Aí Paulinho, tocou atrás no Elias. Tenta fazer o levantamento na direita, buscando o Rafinha sobre o Carlos Eduardo. Chegou bem para fazer o corte lá atrás o William. Aliás, o Ricardo Goulart, perdão. A bola vai ficar na direita, Egídio. Recomeça, toca mais atrás. Pressionado o Ceará pelo Elias. Chutão lá pro ataque. Nilton.
Chegou para tocar de cabeça o João Paulo. Arruma na esquerda para André Santos. André Santos protege. 25 minutos de bola rolando no segundo tempo. Adrenalina pura no Maracanã. Luiz Antônio adiantando para Carlos Eduardo. Dividida com o Ceará. Falta a favor do Flamengo. Está marcada pelo Jailson. Luiz, diga. há pouco o Cruzeiro fez a primeira mudança. Saiu o atacante Borges para a entrada do Vinícius Araújo, número 30. Segundo Borges, cansaço mesmo. Não sentiu nenhuma lesão. Ainda está voltando, está se recuperando ainda da contusão, né? O Vinícius é um jogador que tem faro de gol. Ele joga lá enfiado no meio dos zagueiros. Ele marca menos do que o Borges. O Borges tem mais traquejo, porque é mais experiente. André Santos na cobrança de falta. Levantamento do André Santos. Bola vai sobrar na esquerda. João Paulo dominou. Pé esquerdo desviada. A bola vai tocada pelo Everton pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Vai João Paulo para fazer a cobrança. É outro escanteio para o Flamengo. O Wallace veio na primeira trave. Levantamento. Subiu para fazer o corte o Newton. Lateral que o próprio João Paulo se prepara para cobrar. A falta de opções e o João Paulo demora. É outro lateral. É o João Paulo. Diz ele que vai tentar arremessar lá na área. É o que ele faz. Arremessou. Subiu para fazer o corte o Dedé. Agora fica no Everton Ribeiro. Contra-ataque, velocidade do Cruzeiro. Tentou passe na direita para o Vinícius. Chegou o Luiz Antônio. Rouba a bola, tenta botar o Flamengo no ataque, vira o jogo lá na ponta direita, agora para Carlos Eduardo, foi para a dividida, ganhou bem a jogada do Egídio, traz pelo meio, Luiz Antônio passa na esquerda, Moreno vai pelo meio, veja o Carlos Eduardo carregando, tocando, Luiz Antônio, protegeu, trouxe para o pé direito, faz o levantamento, foi muito forte, Egídio chega, faz uma parede ali e domina para sair jogando sobre o Rafinha. Tentou botar lá na ponta esquerda para o Willian, a ideia era boa, Paulinho fez o corte lateral do Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. Skol, novas garrafas que viram objetos de decoração. Everton Ribeiro. E você pode continuar participando pelo Globoesporte.com/futebol 2003 da nossa enquete. Quem se classifica? Ceará tentou pro gol, será? Acho que tentou cruzar, né? Fazer um chute cruzado, talvez. Vamos ver o gol do Atlético Paranaense? O Paulo Baier fez o segundo gol do Atlético Paranaense. A gente está vendo a arrancada, o chute, no rebote, Paulo Baier. Interminável Paulo Baier. Mais um frio hoje em Curitiba. Mais um frio, a expectativa era de 5 graus na hora do jogo. Ô Guto, tem mudança no Cruzeiro. A segunda modificação está saindo o Everton Ribeiro, número 17, para a entrada do argentino Martinúcio, número 20, Luiz. O Everton está exausto, sai por desgaste físico, já não está conseguindo recompor marcação no meio de campo, como o Marcelo precisa. O Martinúcio entra com fôlego e para forçar o jogo do lado esquerdo também, porque é uma jogada muito importante do lado esquerdo. Luiz. Mudança no Flamengo também. Também mudou, saiu o Carlos Eduardo com a 20, entrou o Adrian com a 17. Saiu o Carlos Eduardo, o Adrian, o outro armador, com a camisa 17, mais um menino que entra aí no time do Flamengo. O Rafinha. Ali pelo lado direito ele protege. Fica marcado, conseguiu tocar para o André Santos. Adrian se movimentou, o André Santos vai carregando, protegeu, tentou para o Paulinho. Jogou de presente para o corte do Egídio. Siga participando da nossa enquete, Globoesporte.com/futebol 2013. Quem se classifica no finzinho do jogo, a gente vai trazer os percentuais. Em quem a maioria está apostando. Vai lá participar com a gente, vem interagir conosco. Bola errada para o Adrian. Recupera o Cruzeiro com o Ceará tocando na direita para o William. William tentou a jogada para o Vinícius. Recebeu, dominou, bateu, saiu fraquinho. E a bola foi pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Flamengo. O William deve jogar agora mais aberto ali na direita. E a finalização do Vinícius não foi legal. O Marquinhos fez até um corta-luz ali. O Marquinhos tem entrado normalmente do lado esquerdo. Vamos ver como é que se fica no campo. Egídio devolvendo na esquerda, cruzamento, olha o gol! Gol! Não valeu! Tá marcado o impedimento também. O Flamengo já cobrou rapidinho. Martinúcio tinha botado para o fundo da rede. Daqui a pouco nós vamos voltar no lance. Pela direita, Paulinho. Tentou a jogada para o Adrian. Tentou uma deixadinha para o Moreno.
Recupera o Cruzeiro que está jogando com o William. Ih, rapaz, o Jailson se enrolou tudo. Mas levou sorte, saiu ileso, pelo menos não caiu. Agora tocada na direita para o Vinícius. Tentou a jogada para o Newton. Ele faz o lance individual, a bola fica no Vinícius. Tentou o cruzamento para o Martinucci, a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Flamengo. No Flamengo, o Adrien entrou no lugar do Carlos Eduardo. E esse é o lance, Arnaldo César Coelho. Impedimento bem marcado. Veja que no momento do passe, o jogador do Cruzeiro está na frente e o bandeirinho, o Carlos Lindenbock, levantou corretamente. Impedimento bem marcado e o juiz nesse lance acertou. Ele correu para dentro da grande área, apontou o impedimento e não deixou nenhuma dúvida. E agora o assistente está marcando falta. O torcedor do Flamengo está tensa. Caprichou no esmalte, hein? Ô, Jailson, por favor. Ó o Ricardo Goulart. Dá licença, Jailson. Bateu de zagueiro mesmo. Botou um pouco na frente e não passa. O torcedor do Flamengo vai ficando agora mais tenso. O grito de apoio fica, digamos, mais tímido aqui no Maracanã. Já passamos de 31 minutos. O 0-0 leva o Cruzeiro para o desafio contra o Botafogo nas quartas de final. O Botafogo eliminou o Atlético 2-2 em Belo Horizonte. O Goiás tirou o Fluminense, venceu por 2-0 em Goiânia. O Goiás fica agora na expectativa de Vasco ou Nacional, que se enfrentam amanhã no Rio. O Vasco ganhou por 2-0 no primeiro jogo. João Paulo. Adria vai passando ali. Lateral que favorece o Cruzeiro. Ô, Júnior, na entrada do Rafinha, impressão que o Rafinha, em relação aos outros meninos, Fernando, etc., está mais pronto, né? Até porque ele fez um primeiro semestre bom, né, Luiz? Quer dizer, tem um pouquinho mais de rodagem. E o esquema de jogo que foi montado o favorece, né? Porque ele joga aberto dentro das suas características. Até por isso ele teve, pelo menos até agora, uma boa atuação. O Carlos Eduardo também não teve uma atuação ruim, não. É que ele está sem crédito com a torcida, Luiz. Quer dizer, qualquer bola que ele erra, na verdade, se torna uma jogada muito ruim para os torcedores. Chicão para André Santos. André Santos domina ali pela meia esquerda. Passa João Paulo, se manda do lado esquerdo. Elias, Adria Moreno na boca do gol. Levantamento, olha o Adria subindo. Cortou o Bruno. A bola fica no Rafinha. Rafinha tem mais atrás o Paulinho. Aí o Rafinha vai para cima da marcação, o drible. No fundo, cruzamento, bola desviada. Fábio foi lá para ficar com ela. O torcedor do Flamengo vai à loucura. É jogo de adrenalina pura no Maracanã. A bola ainda desviou no meio do caminho. O André Santos fica ali se lamentando, mas o Fábio esperto se antecipou. Quer dizer, o André tentou se antecipar, mas não deu tempo. E o Fábio fez a defesa. Está marcada a falta para o Flamengo. A torcedora fez um coraçãozinho rubro-negro. O garotinho está roendo unha, está bem pequenininho. Cartão amarelo para o William. Ficou na frente da bola no momento da cobrança para retardar o jogo. Paulinho adiantando para o Rafinha. E a falta do Egídio sobre o camisa 7 do Flamengo. Tem pressa o Rafinha. Vai botando ali na posição que não é adequada. Vai ter que recuar um pouquinho a cobrança. É mais atrás um pouco. Aí o Elias vai entregar a bola lá para o Paulinho. Ou ele próprio Elias fazer a cobrança. 33 minutos. Daqui a pouco, as emoções de Sanamandaia. Olha o Elias na cobrança, veja aí o Fábio orientando a defesa do Cruzeiro. E vem levantamento para a boca do gol. Bola vai passando por todo mundo e vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, novo hidratante pele cheia de vida. E a bolinha anuncia, a rede está balançando na Copa do Brasil. É o terceiro do Atlético, aqui o Cruzeiro, a condição é normal. Foi driblado o Felipe, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O menino Vinícius Araújo foi na velocidade, arrancou. E veja, Arnaldo, a posição. Legal. Tirou o Felipe tentou um tapa na bola, evitou o pênalti. E ele saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O Flamengo vai se expondo um pouco mais aos contra-ataques agora, né? É normal, né, Luiz? Até porque a gente já vai chegando a 35. Quer dizer, esses espaços vão aparecer e com a velocidade, a qualidade dos jogadores do Cruzeiro, essas condições aí podem aparecer mais. O Flamengo tem falta lá pela direita sobre o Paulinho. Portanto, 3 para o Atlético, 0 para o Palmeiras. O Atlético Paranaense vai se classificando. Aí você vê o Martinucci reclamando com os companheiros. O argentino vai gritando com os companheiros de time. Atenção
na expressão da torcedora. Daqui a pouco, Leandro Guerreiro no Cruzeiro, Luiz. Tem volante no time do Flamengo. E centroavante no Flamengo. Luiz Antônio fez o levantamento. Vai subindo Marcelo Moreno. E na sequência André Santos. Quem sobe é o Dedé. A bola vai ficar no Rafinha. Rafinha vai brigar por ela. Dedé chega, grandalhão. Ele e o Rafinha. E bola não saiu. O juiz entendeu que foi tudo normal. O Dedé se estatelou no terreno. Levantamento para o Vinícius. Deu um totozinho na direita para o Willian. Chega João Paulo. Recomeça lá com o Felipe. Ele tem o Paulinho lá do lado direito. Daqui a pouco a gente vai mostrar o terceiro gol do Furacão. Atlético 3-0 sobre o Palmeiras. André Santos, passe errado, lateral, favorece o time do Cruzeiro. Luiz, no Cruzeiro vai sair o Willian. 41 para a entrada do Leandro Guerreiro, número 55. Tem 34 anos o volante Leandro Guerreiro. Vai fechar-se ainda mais, vai esperar a equipe do Flamengo e vai tentar marcar para impedir que a jogada pela lateral aconteça. O Flamengo vai colocar um jogador dentro da área, vai colocar um jogador para essa bola chegar pelas laterais. E o Marcelo Oliveira quer tentar barrar essa jogada. Eu acho que a substituição do Flamengo do Marcelo foi feita exatamente em função da substituição do Mano, né? Que vai colocar mais um homem dentro da área e ele vai colocar o Leandro Guerreiro, que vai bem de cabeça, que é para justamente evitar esse tipo de jogada. E a gente viu o Ricardo Goulart, percorreu 9 quilômetros o Willian, correu muito no jogo. Aí o Ceará, devolvendo no meio, Lucas, na ponta direita para o Ceará, cruza bem o Ceará, ele vai no fundo, faz o cruzamento. Chega bem o Chicão para fazer o corte, que reclama com o time, quer que o time saia. Vai lá o Elias. Dividida, a bola volta, toca André Santos, Marcelo Moreno, ajeita para Elias. Elias foi travado por trás, está marcando a falta que favorece o Flamengo. O Flamengo tem muita pressa, 36 minutos. Torcedor rubro-negro e também o torcedor do Cruzeiro. Aqui a apreensão agora é total. O Flamengo busca o gol que pode valer a classificação. E para muitos, talvez a perspectiva, né, de uma disputa de título no ano. O brasileiro está muito difícil para o Flamengo, enquanto o Cruzeiro é líder, está lá disputando diretamente o título. O Flamengo é 14º. Bola para o Moreno, ele e o Dedé. Dedé subiu, cortou. O juiz está marcando impedimento. No momento do passe, o jogador do Flamengo estava em posição de impedimento, disputou a bola, impedido. Impedimento, portanto, do Marcelo Moreno. No lance aí, Arnaldo, será que o Bruno Rodrigo estava lá, o carequinho, não dava condições? Não? A imagem mostra na mesma linha do Bruno. O Bandeirinha levantou com muita convicção, mas estava na mesma linha. A mesma linha não é impedimento. Aí sai jogando o Cruzeiro de novo com o Egídio. 37 minutos. Ele toca no meio para o Ricardo Goulart. Passe errado. O Wallace, na verdade não foi errado. O Vinícius, ele deu as costas para a jogada para tentar se posicionar para a velocidade, né? Aí sai jogando outra vez pela esquerda o André Santos. Olha o Wallace curtindo uma de atacante. Protege do lado esquerdo. Recua no André. André protege, faz o levantamento. Segunda trave para Marcelo Moreno. Moreno subiu dividida com o Bruno, que toca pela linha de fundo. E é o André Santos que vai sair, já está saindo de campo para a entrada do Hernani. Portanto, sai o André. O Flamengo tem uma função. O Flamengo joga com um triângulo ali no meio, né? O Luiz Antônio mais postado e Elias e o André Santos um pouco mais à frente, um de cada lado. Entra o Hernani, que é centroavante. Homem de área. Em cobrança de escanteio, vai lá o Adrian. Ele vai fazer o levantamento. Vai subindo o Moreno. Subiu para fazer o corte. O Dedé, a bola volta. Quem toca de cabeça lá atrás é o Ricardo Goulart. Luiz Antônio bateu pro gol, explodiu na zaga. Volta no Paulinho. Vira pressão total. Flamengo vai se expondo. O Cruzeiro está tentando emplacar um contra-ataque. Na esquerda. Quem chega para fazer o domínio é o Vinícius. Ele protege, vai para cima do marcador. Tentou botar na frente. Foi perfeito, Luiz Antônio. Roubada de bola. Faz a assistência, faz o passe para o Rafinha. Rafinha devolveu. Luiz se apresenta na área. Bruno Rodrigo chegou. Ele foi até a linha de fundo. Evitou a saída. Toca mais atrás o João Paulo. Entregando para o Paulinho. Tá no chão. Tá marcada a falta sobre ele. Ficou no chão, Rafinha. Alguma dúvida, Arnaldo? Nenhuma. Chamou a falta. O jogador do Cruzeiro foi, deu um toque. Falta bem marcada. O torcedor está bem pertinho ali. Está gritando e provavelmente o Rafinha está ouvindo. Gritar pode à vontade. Não pode abrigar ou entrar em campo, né? E o João Paulo vai para fazer a cobrança de falta. O Flamengo vai todo para a boca do gol. O Flamengo vai inteiro para a boca do gol. Levantamento do João Paulo. Subiu o Bruno Rodrigo. Faz uma grande partida, especialmente pelo alto o zagueiro do Cruzeiro.
Luiz Antônio, cruzamento. Lá atrás para fazer o corte. Num primeiro instante subiu para tocar o Ceará. A bola voltou no Rafinha, tentou para o Moreno. De novo o Newton faz no segundo andar e toca. Bola volta no Rafinha. Rafinha protege do lado direito. Tentou adiantar. Bom, a bandeirinha está marcando falta. O goleiro do Flamengo para proteger, está segurando o jogador do Cruzeiro. Veja a imagem, camisa azul ali sendo agarrada. O Wallace no Leandro Guerreiro. Já temos o resultado da internet. Olha, o Erley em gol do Grêmio. Pode ser o gol da classificação do Grêmio. Já no finzinho, foi 1-0 para o Santos no primeiro jogo. O zagueiro Erley faz o segundo. Portanto, o Grêmio vai passando para enfrentar o Corinthians na próxima fase. Gente, a enquete terminou empatada. meio-a-meio. É o retrato do que nós estamos vendo aqui no Maracanã, né? E o Cruzeiro apertando no finzinho. Chega o Chicão. Evita o escanteio, cede o lateral. 53.538 presentes aqui no Maracanã. Pagantes foram um pouco mais de 47 mil, Luiz. 47.103. E o Cruzeiro valorizando a posse de bola lá no cantinho esquerdo do campo. Vem cruzamento. Felipe acompanha, está muito alta. Felipe vai lá fora da área. Vai jogando na esquerda ali com o João Paulo. João Paulo busca o Hernani. Dominou. Perdeu. Se enrolou na dominada o Hernani. E vem o Leandro Guerreiro. Protege ali pela direita. Agora tocou nas canelas do Wallace. Olha, se vira o corpo. Tenta sair jogando. Acabou despachando, na verdade, a bola para a lateral. Vai ficando aflita a torcedora do Flamengo. O torcedor também. O do Cruzeiro está tenso, mas sabe que tem até aqui a vantagem da vitória de Belo Horizonte na última quarta-feira por 2-1. Leandro Guerreiro. Ceará. Lateral para o Cruzeiro. Esse expediente é muito importante para o Cruzeiro. Vai conseguindo manter a bola no campo de ataque. 42 minutos. Ceará domina pela direita. Toca mais atrás no Leandro Guerreiro. Aí tentou fazer o levantamento para Ricardo Goulart. Ele vai na linha de fundo. Fez um cruzamento belíssimo. Subiu o Paulinho para fazer o corte. E o Rafinha fica com a bola. Tentou fazer a ligação buscando o Marcelo Moreno. Passou, a bola ficou no Adrian. Devolveu para Marcelo Moreno. Não alcança, saiu o Fábio para ficar com ela. Vai a loucura o torcedor do Flamengo. O casal ali de crianças atrás está se divertindo com a loucura do tiozão ali na frente. Tem isso. Chega o Paulinho. É um fim de jogo com adrenalina pura. É tensão tomando conta aqui. É uma energia muito especial no Maracanã. Paulinho entregando para o Rafinha. Rafinha protege do lado direito. Adianta para o Paulinho. Elias ficou atrás. É para o Elias. Bateu. Gol! Elias, número 8. Foi dúvida até 15 minutos antes de a bola rolar. Saiu comemorando, quase deu uma volta olímpica. Leva o torcedor à loucura e desaba em prantos o capitão rubro-negro. Elias, 43 do segundo tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. Júnior. Luiz, as jogadas saíram sempre no segundo tempo pelo lado direito, com a entrada do Paulinho, que talvez tenha se transformado no melhor jogador da equipe. Ele primeiro fez uma jogada de risco aqui atrás, né? E depois fez a jogada na combinação com o Rafinha, como aconteceu durante. E o mais importante foi o seguinte: quando ele chegou no bico um pouco mais para dentro, né, da grande área, em vez de fazer o cruzamento para a área, como já tinha feito, ele jogou essa bola na diagonal para trás para pegar o Williams de frente. E a bola que o Williams não precisava nem ter dominado. O Elias chegou já exatamente tirando qualquer possibilidade de defesa do Fábio. 44 minutos, o Maracanã uma loucura e o Cruzeiro agora não tem outra alternativa, é partir com tudo. Aí o Rafinha já se manda o Paulinho do lado direito.
Rafinha, Hernani passou pedindo, ele tocou para o Hernani. Fábio vai saindo, foi lá para fazer a defesa e ia sair fora da grande área. Acabou sendo, não sei se ele foi esperto ou foi sortudo. As duas coisas, Luiz. O Dedé tá de centroavante, hein? Dedé de centroavante. O Cruzeiro vem com tudo. Nilton tenta o cruzamento. O Adrian faz o corte. 3 minutos. É uma energia impressionante no Maracanã. Vamos a 48. Que jogo de Copa do Brasil. Nilton se enrola pela direita. Adrian chega. Nilton ganha. Faz um drible incrível. A bola passa e sobra com o Hernani. Hernani vai jogar a bola para fora. Não conseguiu. Agora sim chega o Wallace, chuta na galera que vai à loucura. O Maracanã é uma energia absurda a essa altura. Seguir o jogo agora, nesse clima que você está curtindo em todo o Brasil. Maracanã é sempre um cenário especial, né? Agora novinho em folha, mais confortável. Tá cheiroso o Maracanã, inclusive. E um jogo desse aqui merece. Mineirão e Maracanã, 2 quartas seguidas, 2 gigantes do futebol brasileiro. E temos ainda alguns minutos pela frente. Lembrando que 1-0 é suficiente para o Flamengo. Se o Cruzeiro conseguir no gol empatar o jogo, o Cruzeiro conquista a classificação porque venceu por 2-1 a primeira partida quarta-feira passada. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Santos por 2-0, conseguiu virar o jogo. Aqui lateral para o Cruzeiro, Ceará levantando na área. É a bola sempre perigosa. Vai chegando o Dedé, briga pela bola, chega rasgando o Paulinho. O Flamengo está com -2. Agora os dois retornaram. Rafinha e Marcelo Moreno estavam fora de campo. Tinham sido atendidos pelo departamento médico. E o Cruzeiro vem com tudo. Leandro Guerreiro faz o levantamento. Vai subindo o João Paulo. Toca de cabeça pelo meio. Bola voltou. Lucas. Adrian tirou. De novo no Lucas. Aí dá um chutão. Hernani manda a bola lá pro ataque. 47 minutos e meio. Torcedor vai à loucura no Maracanã. Torcida do Flamengo em delírio. O Cruzeiro tem alguns segundos. Mais um. Vamos a 49. Claro, houve um atendimento intenso ali, né, Arnaldo? Era natural. Tá correto. Na esquerda, Egídio. Egídio protege. Tenta ganhar na jogada do Hernani. Hernani rasga, joga a bola para a lateral. Fica um jogo na base do coração no Maracanã. Grêmio classificado. A enfrentar por enquanto o Corinthians, que vai vencendo no Verdense por 2-0. Um gol do Luverdense classificaria o time de Mato Grosso, né? Por enquanto enfrenta o Corinthians. Botafogo classificado. E olha só o levantamento, o toque de cabeça no meio. Felipe foi lá para fazer a defesa. Por enquanto o Flamengo vai se classificando para 2 confrontos também sensacionais contra o Botafogo, que hoje eliminou o campeão da América. Hoje não, nas 2 quartas, né? 4-2 e 2-2. Aqui 48,5. Vamos para os instantes finais. O Cruzeiro tem alguns segundos para buscar o milagre de um gol. Termina no Pacaembu, Corinthians classificado. Corinthians e Grêmio na próxima fase, outros 2 gigantes do futebol brasileiro. E a bola tocada para o Adrian, 48,40. Adrian domina pela direita. Jailson se aproxima da jogada. O Adrian fica com a posse de bola. Toca mais atrás do Rafinha. Apita Jailson Macedo Freitas. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil 2013. E leva a massa rubro-negra à loucura no Maracanã. Princípio de confusão, hein, Luiz? Temos um princípio de confusão, obviamente que os nossos repórteres estão atentos. Vamos lá. Eu vi o Samir, que é reserva do Flamengo. E o Martinúcio também muito nervoso. Acho que já apaziguou. O Luiz Antônio parece querer briga. Mas ele tem que lembrar que classificado ele ainda pode tomar cartão e ficar de fora das quartas de final. O torcedor agora continua fazendo a sua apoteose no Maracanã. E olha,
Eu me atrevo a dizer, viu, Guto, que hoje a parcela da torcida, comentava com o Bob, com o Júnior durante a tarde, né, que a gente tinha um clima de energia diferente. E a torcida do Flamengo parece que, dos grandes times, mas ela entende o momento que o time está precisando mais dela do que ela do time, né? E tomou conta, um time que parecia batido depois da atuação ridícula contra o Grêmio, né? Até da quarta-feira passada, para chegar a uma classificação, eu posso até definir uma classificação heróica contra esse forte Cruzeiro. Sem dúvida, Luiz. Você olha, inclusive, o comportamento individual, o rendimento individual de alguns jogadores em relação a partidas anteriores, e isso de consequência com essa subida, né, de rendimento desses jogadores, o lado coletivo até funcionou bastante, né, sobretudo no segundo tempo, né, e talvez o Mano tenha encontrado a solução dele para a lateral direita, que foi o Paulinho, no segundo tempo, que compôs aquele lado direito junto com o Rafinha e com o Elias, que terminaram sendo os jogadores que participaram do gol da classificação. Fala, Bob. E o Cruzeiro sentiu exatamente o peso de um erro. Deixando sempre os repórteres à vontade. Se tiver condição, é só chamar. Vamos lá então, Guto. Vamos ouvir o Bruno Rodrigues, zagueiro do Cruzeiro. Infelizmente aconteceu isso aí. Agora pensando no brasileiro, ficamos muito tristes, mas agora pensando no brasileiro, que a gente tá em primeiro aí, tem que tá forte já, porque já final de semana tem jogo já. Então bola pra frente. Frustração do Bruno Rodrigues, Luiz.